A história começa com um cara que acorda e se surpreende ao ver que suas mãos estão minúsculas. Ele olha ao redor e percebe que está em uma espécie de reino gigante. A Babá Jess corre até ele preocupada que caia da janela. O nome do garoto é Vaughan, e ele se desculpa. A paisagem lá fora era magnífica demais, e ele ficou maravilhado com tanta beleza. A empregada fica chocada ao ouvi-lo falar assim e se pergunta onde ele aprendeu palavras tão difíceis. Ela aponta que ele tem só 2 anos, e isso surpreende Vaughn. Ele é bem mais velho, então se pergunta o que está acontecendo. Ele tem memórias vagas de ter vivido ali, então se pergunta se isso é o que chamam de reencarnação. Vaughan lembra que a babá se chama Teal, e o nome dele é Vaughan Fértil. O pai dele é o Marquês, e os irmãos mais velhos são Mercia, Jard e Sesto. Teal fica impressionada com a capacidade dele de dizer todos os nomes completos, mas Vaughan só quer saber onde ele está agora. Enquanto a família toma café, vemos que todos estão tensos e sérios. Vaughan, por outro lado, não é nada como os irmãos, e as empregadas o acham adorável. Ele come os vegetais como um bom menino, e as empregadas o elogiam por mastigar tão bem. Elas o adoram, então Vaughan se sente um VIP num tipo de clube de anfitriãs. Vaughan então deixa as brincadeiras de lado para analisar a situação. Parece que ele renasceu neste novo mundo, mas suas memórias do tempo no Japão ainda estão intactas. Vemos o quão sério o Marquês é ao perguntar a Jade o que ele vai estudar hoje. Jade responde na hora que aprenderá magia de fogo e formações de batalha. O Marquês faz a mesma pergunta a Sexto, que responde que estudará magia. O Marquês então se vira para Vaughan para saber o que ele fará, mas a resposta é um pouco diferente. Vaughan explica que há muitas coisas que ele não sabe, então pensou em começar estudando a cultura e história da nação. Isso choca os irmãos na hora, e o Marquês não consegue evitar rir. Ele pensou que estava mimando Vaughan por ser o último filho de sua falecida esposa, Mira, mas fica feliz em ver que com apenas 2 anos, Vaughan já é um belo jovem. O Marquês está muito satisfeito com seu crescimento e tem certeza de que Vaughan possuirá magia de fogo poderosa como Mira e ele. O Marquês diz que o futuro da família está em boas mãos e aguarda ansiosamente a avaliação de aptidão mágica de Vaughan quando ele completar 8 anos. O Marquês então fica muito sério e declara que tem grandes esperanças em Vaughan. Vaughan então pensa em como a aptidão mágica de uma pessoa é muito importante neste mundo. Suas capacidades ofensivas os tornam úteis para proteger as pessoas, então os nobres desejam uma das 4 magias elementais. Essas 4 são fogo, água, vento e terra. Aqueles com aptidão para outros tipos de magia que não se encaixam nessas 4 são vistos como uma desgraça. Quanto à sua família, o Marquês e todos os irmãos de Vaughan possuem uma das 4 magias elementais. Um tempo depois, vemos que Vaughan realmente se interessou pela cultura desta nação durante seus estudos. Ele está olhando um mapa e se pergunta se um porto próximo é o único de onde os navios podem partir. Teal diz que sim, porque monstros enormes espreitam no oceano profundo, e os navios seriam atacados se partissem de outro lugar. Vaughan não se cansa dessas novas informações, então ele se pergunta que tipo de raças existem neste mundo. Teal começa a listar todos os tipos, como elfos e anões, mas é interrompida pelas outras empregadas. Elas apontam que isso é complicado demais para uma criança de 2 anos aprender, então Teal se desculpa. Vaughan diz a ela que não tem problema e que estava perguntando por que quer aprender tudo o que puder. Ele se interessou por outra coisa, então pediu a Teal para ensiná-lo sobre ferramentas mágicas. Teal começa explicando que cristais mágicos, gemas, além de algumas rochas e minérios, podem armazenar magia. Por isso, as pessoas podem fazer ferramentas mágicas relacionadas à sua aptidão mágica com eles. As empregadas ficam impressionadas ao ver Vaughan absorvendo tudo isso, pois ele ainda tem só 2 anos. Nisso, a pequena aula é interrompida pelo mordomo Sparta. Sparta reconhece que Vaughan tem 2 anos e está aprendendo a ler e fazer contas básicas. Mas isso não é o bastante para Sparta, que quer saber exatamente o quanto Vaughan realmente sabe. Vaughan olha para o sujeito e pensa em como Sparta é um mordomo talentoso que, aparentemente, serve seu pai há muitos anos. Esse cara parece bem confiável, mas Vaughan não consegue evitar pensar em como ele pode ser assustador às vezes. Vaughan diz baixinho que sua leitura não é tão boa. Então Sparta quer saber sobre suas habilidades com números. Novamente, Vaughan fala suavemente e explica que sabe fazer um pouco de adição e subtração. Sparta não perde tempo e lhe dá um teste rápido. Ele levanta alguns dedos e instrui Vaughan a dizer quantos dedos ele está mostrando. Vaughan conta 5 corretamente, e todos esperam pacientemente para ver o que Sparta dirá. Sparta então declara que se tornará o tutor de Vaughan, e Vaughan fica horrorizado. As aulas começam imediatamente, mas são absolutamente brutais. Sparta nunca pega leve com Vaughan, mas graças a essas aulas difíceis, Vaughan consegue aprender a ler e escrever em poucas semanas. Vaughan muitas vezes se pergunta se esse tipo de estudo é sequer adequado para uma criança de 2 anos, mas acaba o ajudando a aprender muita coisa. Vaughan então passou os próximos 2 anos estudando do amanhecer ao anoitecer, e eventualmente completou 4 anos. Agora o vemos treinando esgrima com Teal, mas ele não é páreo para ela. Teal vence como sempre, mas Vaughan já está farto das provocações dela. As outras empregadas a repreendem, apontando que Teal não deve valorizar a própria vida para provocar o Lord Vaughan daquele jeito.
Elas insistem para que Vaughn a puna, mas Vaughn diz que não se importa com o tratamento dela. As outras empregadas se recusam a aceitar, pois normalmente seria um crime grave ser tão rude com um nobre. Vaughn reconhece que essa é apenas uma das obrigações que tem como nobre, então se prepara para punir Teal por sua insolência. Teal grita de terror enquanto se prepara, mas Vaughn apenas lhe dá um peteleco na cabeça. As outras empregadas o imploram para fazer mais, mas Vaughn declara que o assunto está encerrado. Teal não consegue acreditar que ele a poupou, e Vaughn apenas lhe dá um sorriso tranquilizador. Vaughn então estudou esgrima todos os dias, e aos 5 anos já conseguia lutar em pé de igualdade com os soldados mais velhos. Enquanto Vaughn treina com um deles, ele pensa no estilo de luta dos oponentes. Ele geralmente luta com outras crianças, então os ataques tendem a ser simplistas. A experiência de Vaughn de sua vida passada faz uma enorme diferença, então ele consegue vencer os soldados em treinamento facilmente. Depois de demolir o garoto com quem estava treinando, os outros aprendizes dizem que o Lord Vaughn é realmente incrível. Eles não conseguem acreditar que Vaughn é tão bom com a espada, além de todos os outros talentos, e o chamam de um verdadeiro prodígio. Vaughn também é muito bondoso ao ajudar o garoto a se levantar. Isso também surpreende os outros, porque, ao contrário de Jard e Sexto, Vaughn conversa com eles apesar do status inferior. Enquanto Vaughn faz uma pausa, ele é abordado pelo vice-comandante Dee. Dee olha as mãos de Vaughn e fica impressionado porque ele não tem calos. Ele pensou que Vaughn treinava espada todas as noites, então esperava que suas mãos estivessem mais ásperas, mas não é o caso. Vaughn explica que não consegue treinar esgrima tanto quanto gostaria, porque os estudos ocupam todo o seu tempo. Dee então revela que Vaughn tem estudado tanto porque foi ordenado que ele estudasse 3 vezes mais que qualquer outra pessoa. Vaughn fica chocado porque não tinha ideia, mas agora tudo faz sentido. Ele achava estranho ser o único a estudar de manhã à noite e agora sabe o porquê. Dee presume que Vaughn preferiria aprender sobre a espada, então diz que se ele quiser treinar mais, Dee defenderá seu caso. Ele chama Esparta de cabeça de ovo e diz que o cabeça de ovo é muito dedicado a assuntos acadêmicos. Dee não quer isso para Vaughn, então declara que ele deveria seguir o caminho da espada. Ele jura ensinar a Vaughn tudo o que sabe para que ele se torne o maior espadachim da nação. Esse cara é exagerado em tudo o que diz, mas o olhar em seus olhos diz a Vaughn que ele está falando muito sério. Vaughn o acalma explicando que, embora goste da espada, também gosta de estudar. Há pouco tempo no dia, mas Vaughn jura fazer o possível para fazer os dois. Dee aceita a decisão e diz que, no mínimo, instruirá Vaughn pessoalmente em suas aulas de espada. Vaughn fica intimidado pela determinação desse cara, então pede a Dee para pegar leve com ele no treinamento. Dee garante que sim, dizendo que não esqueceu que Vaughn ainda é uma criança. Dee está muito ansioso para ensiná-lo a lutar, então algo diz a Vaughn que o treinamento de espada será bem intenso. Vaughn acaba estando certo, pois o treinamento de Dee faz Vaughn balançar a espada centenas de vezes. Ele diz a Vaughn para fazer 100 golpes para cima e 100 golpes médios, repetidamente. O treinamento é absolutamente implacável e parece nunca ter fim. Eventualmente, Vaughn encontra um momento para recuperar o fôlego e não consegue evitar chamar Dee de demônio. Dee não termina, porém, ao notar que Vaughn não está realmente fazendo nada no seu intervalo. Ele não pode permitir isso, então diz a Vaughn que ele deveria descansar em posição de agachamento em vez de usar uma cadeira. Dee está ficando bem louco, então Vaughn pensa que ele talvez não seja um demônio afinal, e sim apenas um idiota. Jess e Teal então chegam para dar uma toalha ao seu herói. Vaughn reconhece que sua vida tem sido bem difícil, mas cada dia tem sido divertido desde que ele reencarnou. Enquanto olha para as pessoas ao redor, Vaughn diz que sente uma satisfação que nunca experimentou em sua vida passada. Vaughn não quer dar nada disso como garantido, então ele decide que deve aproveitar ao máximo esta vida divertida que tem neste mundo. Um tempo depois, Vaughn repassa o que aconteceu até agora. Após reencarnar, ele passou a ser considerado um prodígio aos 6 anos. Todos os dias, ele passava por seus estudos exaustivos e treinamento de esgrima. Um dia, o corpo de Vaughn até cede no meio dos estudos, e Teal diz que ele parece realmente exausto. Tem sido a mesma coisa dia após dia, e está ficando demais para ele. Vaughn percebeu que, nesse ritmo, ele nunca conseguiria aproveitar sua nova vida. É por isso que ele agora diz a Teal que quer sair e brincar. Ela se pergunta se há algum lugar para onde ele gostaria de ir, então Vaughn pensa a respeito. Ele finalmente decide ir ao mercado, então eles seguem para lá imediatamente. Enquanto lá, Vaughn pensa em como ele não está exatamente em bons termos com os irmãos. Todos são muito competitivos, porque quem acabar sendo o mais forte entre eles assumirá como chefe da família. Vaughn sabe que precisa ter cuidado, porque se ele se destacar demais como prodígio, os irmãos podem tentar acabar com a vida dele. Se as coisas continuarem como estão, Vaughn sabe que não conseguirá aproveitar a vida em paz. É por isso que Vaughn decidiu se tornar um folgado, para ser uma criança normal em vez de um prodígio. Vaughn agora se diverte ao notar que há muita atividade no mercado. É o maior mercado da cidade e fica bem ao lado da Câmara de Comércio. Essa empresa é enorme e tem filiais por todo o reino. Nisso, Vaughn ouve um barulho alto à distância e vê que vem de alguém gritando com um garoto amarrado. O cara diz para todos pararem de olhar porque ele não está fazendo um show e fica chocado quando os guardas de Vaughn se preparam. Vaughn os impede e pergunta ao homem por que o garoto com ele está amarrado.
O homem explica que o garoto é seu filho e que ele pode fazer o que quiser com ele. Vaughan fica assustado com a resposta e o homem explica que está ali para vender o filho como escravo. Isso confunde Vaughn, então tio explica como as coisas funcionam ali. Há muito tempo, famílias pobres vendem os filhos que não conseguem alimentar como escravos para conseguir dinheiro para viver. Vaughan pensa em como isso é terrível e se pergunta o que pode fazer. Nisso, uma mulher surge do nada e pergunta se Vaughan é o filho mais novo do Marquês. Tio confirma que ele é o jovem prodígio, e até mostra à mulher o brasão da família dele. A mulher fica encantada porque todos têm falado de Vaughn, e ela o recebe na Câmara de Comércio. O nome dela é Rosalie, e ela diz que eles têm tudo o que Vaughn poderia querer dentro daquele lugar. Vaughan aponta imediatamente para o garoto, e explica que ele será vendido como escravo. Vaughan quer saber por quanto ele será vendido, então Rosalie o examina. Ela pergunta se o garoto tem alguma aptidão mágica, então o homem explica que ele é capaz de usar magia de ladrão. Isso não é muito valioso, então Rosalie explica que eles não pagariam mais do que 3 grandes moedas de prata por ele. Infelizmente, isso deixa o homem furioso, e ele desconta a raiva no filho. Ele diz que o filho não vale nada e o chama de pirralho inútil. O homem o arrasta, planejando tentar vendê-lo em outra loja, mas é parado. Uma voz surge do nada dizendo que comprará o garoto e todos ficam chocados ao ver que é Vaughn. O homem fica surpreso quando Vaughn oferece comprá-lo por 5 moedas de prata. E Vaughn instrui tio a pegar o dinheiro. Eles pagam as 5 moedas ao homem, e o sujeito nem hesita em deixar o filho para trás. Vaughn se pergunta se o garoto está bem, mas ele nem diz uma palavra. Vaughn remove a corda que o amarrava e o garoto sai do choque. Vaughn se apresenta e o garoto revela que seu nome é Khamsin. Vaughn explica feliz que ele está livre agora, então pode ir para onde quiser. Tio fica surpresa porque pensou que Vaughn o comprou para ser escravo, mas não é nada disso. Vaughn apenas sentiu que precisava ajudar o garoto, e foi o que ele fez. Ele se pergunta se Khamsin tem para onde ir, mas novamente ele fica em silêncio. Vaughan percebe que não, então pergunta se ele gostaria de ir com eles. Os guardas de Vaughan veem um problema nisso, pois duvidam que o Marquês permita uma criança de origem desconhecida na mansão. Seria diferente se Vaughan o trouxesse como escravo, então Vaughan decide que não tem outra escolha. Ele pergunta se Khamsin se importaria, e Khamsin diz que não. Essa é uma notícia fantástica, então Vaughan diz que é hora de encontrar roupas adequadas para ele. Vaughan percebe que não é o melhor nisso, então pergunta a Rosalie se ela os ajudará. Rosalie fica feliz em ter o negócio deles, mas primeiro diz que eles devem finalizar o contrato de escravidão. Ela então pega as mãos dos dois e inicia o processo. Isso coloca um selo nas mãos de ambos, e funciona como o contrato de escravidão deles. Não pode ser removido, e o selo permanecerá enquanto o contrato não for anulado. Rosalie diz que isentará a taxa do contrato porque é a primeira vez que fazem negócios, então Voina agradece. Rosalie fica atordoada por um momento, mas se lembra que é hora de trabalhar. Enquanto corre para começar, Rosalie não consegue acreditar que foi realmente agradecida por um nobre. Vaughn fica feliz por finalmente ter tudo resolvido, então leva Khamsin para se arrumar. Um tempo depois, vemos que Khamsin parece uma pessoa diferente ao informar Vaughn que Dee está procurando por ele. Vaughan oferece um biscoito a Khamsin se ele disser a Dee que ele não está aqui, mas Khamsin aponta que Dee já sabe que ele está. Khamsin devora o biscoito mesmo assim, e Vaughan se pergunta onde estão suas luvas. Khamsin explica que não precisa delas, mas Vaughan se pergunta se ele realmente está bem em mostrar seu selo de escravo. Khamsin não só está bem, como tem orgulho do selo. Ele declara que simboliza sua amizade com Vaughan, então gosta de exibi-lo. Vaughan aponta que comprou aquelas luvas para ele. Khamsin joga tudo o que acabou de dizer pela janela e coloca as luvas. Nisso, Dee chega procurando por Vaughan, mas Khamsin lhe diz que Vaughan não está aqui. Dee diz que alguém viu Vaughan entrar neste quarto, mas Khamsin diz que ele deve estar enganado. Khamsin declara que não pode ter certeza, mas acredita que a pessoa apenas alucinou por causa de seus fortes sentimentos por Vaughan. A investigação de Dee não termina, pois ele nota as migalhas de biscoito no rosto de Khamsin que não estavam lá antes. Khamsin nega que elas estivessem lá, mas Dee o viu limpá-las. Dee encerra as brincadeiras ao determinar que Vaughan deve ter subornado Khamsin para mentir. Dee fica impressionado com a ousadia de Khamsin em mentir na cara dele, então decide que treinará Khamsin no lugar de Vaughan. Khamsin não consegue acreditar, mas não há nada que ele possa fazer enquanto Dee o leva para começar o treinamento de espada. Vaughan vê que é seguro sair e só pode se desculpar com Khamsin por deixá-lo pagar o pato. Um tempo depois, vemos que o reino inteiro está falando de Vaughan. Ele finalmente completou 8 anos, o que significa que é hora de avaliar sua aptidão mágica. Todos os seus irmãos têm aptidão para magia de fogo ou vento, e todos têm certeza de que Vaughan possuirá magia de fogo. Todos estão ansiosos para ver os resultados de Vaughan e desejam o melhor para ele, porque ele é muito gentil com todos. Infelizmente, a história toma um rumo muito sombrio quando os Marquês ouvem sobre os resultados do teste de aptidão de Vaughan. Revela que Vaughan não tem aptidão para nenhuma das 4 magias elementais, e o Marquês fica furioso. A notícia piora ainda mais quando o Marquês é informado de que a aptidão de Vaughan é, na verdade, para magia de produção. Vaughan fica aterrorizado com a reação do pai, e a tensão começa a preencher todo o quarto.
Este é o pior resultado possível, pois o Marquês explica que a magia de produção é conhecida como o tipo mais infeliz de todos. Ela permite ao usuário criar espadas e acessórios preparando materiais e visualizando o resultado na mente. O problema é que consome muita mana, e essas coisas podem ser produzidas sem magia de qualquer forma, então a magia de produção é praticamente inútil. Além disso, o Marquês se pergunta como Volvan deveria proteger o povo desta nação com esse tipo de magia. O Marquês diz que sua falecida esposa, Mira, era uma poderosa maga de fogo, e ele também. O poder deles foi passado para os outros filhos, e o Marquês só consegue se perguntar como ele e sua esposa deram à luz um mago de produção inútil. Von é o último filho que Mira lhe deixou antes de falecer, então o Marquês está furioso. Ele tem um momento aterrorizante de clareza ao perceber que foi um tolo por ter se iludido. Von exibiu alguns talentos muito raros apesar da pouca idade, então o Marquês se permitiu pensar que Von se tornaria algo mais. Está claro agora que ele estava errado, e o Marquês não consegue acreditar que sua casa produziu um fracasso tão desgraçado. O Marquês pegou sua espada, e então Vogon percebe o quão perigosa a situação é. O pai dele só se importa com a força da família, então Von começa a entrar em pânico ao perceber que o pai está preparado para acabar com a vida dele. O Marquês percebe o que deve fazer, então levanta a espada diante do filho. Von só consegue assistir horrorizado, completamente indefeso, e tenta desesperadamente pensar em uma saída. Nisso, antes que o Marquês possa golpeá-lo, Mercia intervém para impedi-lo. Marquês exige saber o que significa tudo isso, então Mercia explica que tem uma ideia. Existe uma vila remota, meio esquecida, que não se desenvolveu por causa da sua localização, mas ainda faz parte do domínio deles. Mercia tem um plano para esse lugar, então ele sugere que deixem a área para Van. Marquise conhece essa vila sem nome, mas se pergunta por que Mercia acha que isso é uma boa ideia. Mercia começa a explicar, dizendo que a vila tem pouco mais de 100 moradores. Nada de especial jamais saiu de lá, mas os recursos mágicos nas montanhas próximas são poderosíssimos. Essa vila faz parte do território que Marquise ganhou ao ser promovido, mas fica entre dois países em guerra. Esse território deles tem uns problemas de lealdade, então seria ótimo se mandassem Van pra lá, para ele conquistar a confiança do povo. É incrivelmente perigoso na vila, pois está cercada pela guerra e sob ataques constantes de monstros. É também um lugar impossível de defender, praticamente uma armadilha mortal, um verdadeiro abacaxi. Marquise ia dar um fim na vida de Van de qualquer jeito, então Mercia pensa que poderia ao menos usá-lo, mandando-o para a vila. Marquise gosta da ideia, guarda a espada e declara que Van será o Lorde daquela vila. Ele diz a Mercia que fez um bom trabalho, pois conseguiu encontrar um bom uso para o inútil Van. Van fica absolutamente chocado enquanto eles saem e Mercia se desculpa. Ele não suportaria ver algo horrível acontecer com Van, então fez a proposta precipitada. Van está sendo enviado para um lugar perigoso, então Mercia diz que ele pode odiá-lo se quiser. Van aponta que não estaria vivo agora se não fosse por Mercia, então ele está na verdade muito grato. Mercia promete fazer o que puder para ajudá-lo e os dois irmãos apertam as mãos. Na manhã seguinte, Tio diz que não se importa com os resultados de um teste bobo. Mesmo sem magia, Van ainda é um nobre sábio e íntegro aos olhos dela. Ela está furiosa por Van ser enviado para uma vila remota e chama isso de um absurdo. Van agradece a preocupação, mas diz que no momento está ansioso por isso. Um lorde de uma cidade rural não terá muito o que fazer, então Van mal pode esperar para ter mais tempo livre. Se as coisas correrem bem, Van acredita que finalmente poderá viver uma vida divertida e tranquila. Ele está super otimista ao declarar que vai transformar o lugar em um cantinho que ele realmente goste de morar. Infelizmente, o rei não se importa nem um pouco com Van agora, então ele está sendo enviado sem nenhum cavaleiro. As únicas pessoas que irão com ele são 10 aventureiros que Mercia contratou. A princípio, só o deixariam levar Khamsin, mas Van sabe que teria sido terrível para eles. Por sorte, o irmão dele impediu que isso acontecesse, então ele só pode agradecer a Mercia. Nisso, Tio chega para lembrar Van que ela é sua empregada pessoal, e é por isso que ela irá com ele. Dia aparece do nada e revela que também irá. Ele ainda planeja ensinar a Van tudo o que sabe sobre a espada, e nada vai impedi-lo. É um gesto muito gentil, mas Van não consegue evitar pensar que ele vai ter ainda mais treinamento. Nisso, Esparta é o próximo a dizer que irá junto, pois acabou de se aposentar como mordomo. Ele decidiu supervisionar os estudos de Van por pura diversão durante a aposentadoria, e Van não consegue acreditar que todos estão se juntando a ele. Enquanto partem, Tio aponta que Van tem um grande sorriso no rosto. Van não percebeu no início, mas agora sabe que estava realmente ansioso para sair por conta própria. Van então pensa que o brasão da família não está nesta carruagem porque Marquise queria mandá-lo embora sem que ninguém soubesse. Van espera que essa seja uma partida triste de casa, mas uma garotinha surge do nada para se despedir. Acontece que o reino inteiro sabe que ele está partindo e todos se reuniram para lhe desejar um bom adeus. Um desses cavaleiros explica que Dee ficou chateado ao saber que Van estava sendo enviado em segredo. Eles não podiam fazer nada para impedir a partida, então Dee quis pelo menos garantir que sua despedida fosse grandiosa. Van aponta que ninguém deveria saber disso, mas não há como dizer isso a Dee, porque o soldado diz que ele está dormindo agora.
Ele nem pode mandar todo mundo ir embora, então Van não terá escolha a não ser aceitar a gentil despedida de todos. Van fica chocado ao ver que Dee não está realmente dormindo e está animando a multidão para se despedir. A partida é mais grandiosa do que Van poderia ter esperado, enquanto eles o mandam se cuidar e Van se despede de todos. No caminho para a vila, Van experimenta seu poder pela primeira vez. Ele consegue transformar um galho em uma pequena adaga e explica que isso é magia de produção. Van pensou em começar a testar aqui e ali, só para o caso de precisar. Ele tem aptidão para isso e espera que haja uma boa maneira de usá-lo. Eles estão viajando há algum tempo, então o tio diz que devem chegar à vila em breve. Van diz a Khamsin que se ele não gostar da vila, pode voltar para a mansão. Eles têm um contrato de escravidão, mas Van não quer forçá-lo a viver na vila. Ele diz que pode liberar Khamsin do contrato e pediria a Mércia para garantir que ele seja bem tratado. Khamsin, claro, recusa a oferta, declarando que já decidiu dedicar sua vida a Van. Não importa o tipo de perigo em que estejam, Khamsin está determinado a protegê-lo. Nisso, a carruagem para de repente, e Dee explica freneticamente que a vila está sob ataque. Dee identifica os culpados e determina que devem ser bandidos ou mercenários falidos. Ele tem certeza de que são lutadores experientes. Sylvania avalia a situação. A vila é cercada por uma cerca alta, mas é ineficaz contra flechas. Homens com cara de poucos amigos estão atacando pelo portão principal, então Van determina que os aldeões devem manter sua defesa tipo tartaruga. Há cerca de 50 inimigos, e o grupo de Van tem bem menos gente. Dee pede permissão a Van para se juntar à batalha, porque se todos atacarem juntos, devem conseguir derrotar os bandidos. Os aventureiros que Mércia contratou discordam, pois acham que é muito perigoso. O inimigo os supera em grande número, e eles estariam apenas jogando suas vidas fora. Dee reconhece esse cara como Orto, o aventureiro, e diz que está ciente do perigo. Ele já sabe que terão algumas perdas, mas tem certeza de que podem afastar os bandidos. Orto aponta que os aventureiros foram contratados apenas para guardar Van até chegarem à vila, e ele nunca aceitaria uma missão que arriscasse a vida de seus camaradas. Dee não recua, explicando que esta vila é o primeiro território de Van. Os aldeões são seus primeiros cidadãos, então eles devem sacar suas espadas para protegê-los do perigo. Orto admira sua cavalaria, mas explica que isso não tem nada a ver com aventureiros como eles. Dee fica furioso, mas sabe que não pode forçá-los a lutar. Em vez disso, ele apenas pediu que, pelo menos, protegessem Van e disse que podem fugir se as coisas piorarem. Orto concorda em fazer isso, mas Esparta é quem objeta agora. Se a vida de Dee for tirada em batalha, os aldeões não terão futuro, mesmo que assumam o controle. Ele diz que não podem arriscar isso, então só resta saber o que Esparta pensa que eles devem fazer. Esparta lembra a todos que, embora tenha servido como um simples mordomo na mansão, ele ainda é um mago elemental. Ele garante que podem contar com sua destreza em combate, mas os aventureiros acham difícil acreditar que esse cara possa lutar. Esparta vai direto ao ponto, explicando seu plano. Primeiro, ele criará uma parede defensiva. Ela servirá como escudo, então ele pediu aos aventureiros que disparassem ataques à distância por trás dela. Assim que o foco do inimigo estiver nos atacantes à distância, Dee e seus homens o atacarão pelo flanco. Eles estão em menor número, mas uma sequência de ataques surpresa melhorará suas chances de vitória. Van se pergunta se Esparta realmente planeja ficar para trás e lutar, então Esparta revela que este é sempre o seu plano. Se ele não agir como isca e continuar atacando por trás da parede, então Dee e seus homens perderão suas vidas à toa. Van ainda é contra, pois tem certeza de que Esparta perderá a vida em batalha, mas Esparta não vacila. Ele declara que esta é uma última chance de mostrar a força de seu velho e implora a Van que lhe permita este pedido egoísta. Van admira sua determinação, mas aponta que Esparta contribuiu muito para sua família. Van se recusa a deixar sua vida terminar em um lugar como este e diz o mesmo para Dee e seus homens. Se perderem seu estrategista especialista, Esparta, e seu melhor lutador, Dee, então será impossível para eles desenvolverem esta terra. Se Van falhar nesta missão, ele tem certeza de que seu pai tirará sua vida. Van não pode permitir que nada disso aconteça, então ele declara que será ele quem agirá como isca. Todos ficam chocados com sua decisão, até que Teal recusa imediatamente. Ela preferiria fazer isso sozinha, e Khamsin diz a mesma coisa. Van aprecia o que eles estão tentando fazer, mas Teal é muito preciosa para ele, e ele não quer ver a vida dela acabar. O mesmo vale para Khamsin, especialmente porque ele deveria estar livre agora, curtindo a vida. Van já tomou sua decisão, então ele declara que irá com a carruagem para a batalha e atacará de frente. Assim, o resto do grupo poderá atacar à distância pelos dois flancos. Dee tenta detê-lo mais uma vez, mas Van o lembra de algo. Ele treinou esgrima com ele todos os dias, então não perderá a vida facilmente. Van diz que mesmo que perdesse a vida aqui, não consegue pensar em um fim melhor para um lorde do que sacrificar sua vida por seu povo. O discurso de Van é incrivelmente inspirador, e Orto fica completamente chocado com a determinação de Van. Orto odiou a ideia de guardar um nobre quando ouviu falar da missão pela primeira vez, porque acreditava que não havia homens bons entre a alta nobreza.
Ele tinha certeza de que todos desprezavam aventureiros e plebeus, então nenhum deles valia a pena proteger. A única razão pela qual aceitou a missão foi porque queria continuar conseguindo trabalhos bem pagos da guilda, então não teve escolha. Orto ficou surpreso quando Van chegou para cumprimentar os aventureiros ao saber que seriam eles a guardá-lo. Van se apresentou educadamente e agradeceu pelo serviço. Os outros aventureiros apontaram o quão errado Orto estava ao dizer que não havia nobres bons, porque Van era claramente um jovem educado. Depois que Van partiu, os outros aventureiros ficaram aliviados ao ver que estariam guardando um garoto comum. Até Orto teve que admitir que estava errado ao perceber que nem todo nobre era igual. Van é um bom garoto e ver o quão determinado ele é em proteger sua vila mudou a cabeça de Orto. Orto avança e diz que só desta vez confiará suas vidas a Van. Van tenta detê-lo, mas Orto o interrompe. Uma criança dizendo que está disposta a arriscar a vida não pode ser ignorada, e Orto não conseguiria encarar seus camaradas se não fizesse algo. Seus camaradas estão na mesma sintonia, percebendo o quão errados estavam antes. Eles costumavam ridicularizar a ideia de um nobre ter coragem, porque os nobres que conheceram até agora eram só conversa. Van, por outro lado, estava pronto para arriscar a vida, e todos estão inspirados. Van não tinha ideia de que estava causando esse tipo de efeito em Pluriel e nos outros, e Pluriel só consegue rir porque Van até se deu ao trabalho de memorizar os nomes de aventureiros como eles. São esse tipo de coisas que Van faz que os fazem sentir que podem confiar suas vidas a ele. Dee é o próximo a se apresentar, declarando que ele e seus homens são nobres cavaleiros a serviço da família real. Proteger Van aqui e agora significa defender o futuro da casa. Esparta se junta dizendo que não pode compactuar com Van usando uma estratégia tão irresponsável. Ele lutará com os outros, mas, uma vez que o inimigo for derrotado, terá que ensinar a Van a responsabilidade que ele carrega como potencial herdeiro da família real. Esparta se junta a Dee e Orto na linha de frente, e diz que vai emendar sua estratégia. Primeiro, ele criará uma parede defensiva e disparará ataques à distância. Depois, os homens de Dee tomarão o flanco esquerdo, enquanto o grupo de Orto o atacará pela direita. Todos estão prontos, então Esparta cria a parede imediatamente. Ela surge num piscar de olhos, e os aventureiros dizem que não esperavam que o velho mordomo fosse um mago tão poderoso. Eles também ainda estão impressionados com Van, e Orto até diz que o acolheria como rei. Os bandidos, enquanto isso, nem notaram a parede gigante que Esparta ergueu atrás deles. Eles estão muito focados em conquistar a vila, e têm certeza de que será moleza. Não é o caso, porém, pois flechas começam a chover sobre eles e vários bandidos são eliminados. Eles finalmente percebem que as flechas vêm de trás da parede, então seu líder declara que atacarão o que estiver atrás dela. Os bandidos avançam, mas Dee aparece para começar a eliminá-los. Ele atravessa o grupo deles com força incrível e elimina vários com sua lâmina. Orto está bem ali com ele, e Dee diz que tudo está saindo como planejado. O inimigo caiu na isca, e eles conseguiram surpreendê-los pelos dois flancos. A batalha está esquentando de verdade agora, então Orto diz a seus homens para não deixarem os cavaleiros os superarem. Os cavaleiros e os aventureiros estão atacando pelos dois flancos, então os bandidos percebem que estão cercados. Os bandidos ainda têm vantagem numérica, mas nossos heróis compensam isso com pura habilidade. O terrivelmente poderoso Dee diz a seus inimigos para avançarem se quiserem ter suas vidas encerradas, então os bandidos começam a fugir dele. Nisso, o líder dos bandidos corre em direção à parede, e Orto percebe que ele está mirando nas pessoas do outro lado. Orto grita desesperadamente para alguém pará-lo, mas é tarde demais. O líder dos bandidos passou pela parede, onde encontra uma indefesa Pluriel. Ele se prepara para acabar com a vida dela, mas Van consegue chamar sua atenção. Van manobra para as costas do cara e o derruba com sua lâmina. Khamsin então segue o ataque de Van, e dá um fim à vida do líder dos bandidos. A batalha ainda não acabou, porém, pois Van diz que há uma boa chance de o inimigo focar na posição deles. Ele diz a todos para prestarem atenção no que está à frente, e Pluriel só consegue se perguntar como Van pode ser tão composto. A batalha termina um tempo depois, e Orto revisa a situação. O inimigo sofreu enormes perdas, enquanto Van e seu grupo não tiveram baixas. Este é o melhor resultado possível e é uma vitória completa. Assim que Orto receber o pagamento, a missão estará completa e eles poderão ir embora. No entanto, Orto diz que ficou curioso sobre o potencial de Van. Ele sabe que não haverá muito dinheiro nisso, mas se pergunta o que seu grupo pensa sobre ficar nesta vila por um... Alguns aventureiros preferem ir em outra missão, então eles partem, mas Orto e seus homens ficam. Pluriel está especialmente interessada em ficar porque Van salvou a vida dela, e ela quer retribuí-lo. Os outros ficaram realmente impressionados com a postura de Van no campo de batalha, e não conseguem acreditar que ele tem apenas 10 anos. Ele também é muito mais legal do que qualquer outro nobre que já conheceram, então todos estão ansiosos para ver o que esta vila se tornará sob a liderança de Van. Orto se pergunta se todos estão prontos para ficar aqui e ajudar Van, e todos concordam. Enquanto isso, Tio repreende Van por colocar sua vida em perigo. Ela está furiosa e exige que ele a deixe arriscar a vida dela primeiro da próxima vez.
Dee chega para parabenizar Van pelo bom trabalho, e Van diz o mesmo de volta ao comandante. Quanto a Esparta, ele sente que os aldeões se reuniram perto da entrada. Van lembra que esta é a primeira vez deles aqui, então ele se prepara para conhecer a todos. Dentro da vila, Teal percebe que este lugar tem muito mais espaço do que ela imaginava. Van se apresenta ao chefe da vila, chamado Honda, e Honda o agradece por salvar a vila deles. Infelizmente, esses ataques já aconteceram antes, e eles foram atacados várias vezes só este ano. Van só consegue se perguntar por que esta vila está sendo alvo, então Honda explica o passado deles. Na época em que faziam parte do condado de Fredinato, cavaleiros patrulhavam a área para protegê-los. Infelizmente, tudo isso sumiu quando a vila se tornou parte do território que o pai de Van controla. Van só consegue se desculpar com eles, explicando que seu pai ainda não foi informado sobre o status das vilas menores. Honda fica aterrorizada com essa declaração, porque faz parecer que as vilas menores não valem a pena ser protegidas. Eles praticamente não pagam nada em impostos, então ele teme que seja por isso que o rei não se importa com eles. Van tenta acalmá-los, dizendo que reclamar do estado do reino não vai adiantar nada, mas isso só piora as coisas. Os aldeões não querem ouvir esse tipo de conversa de um nobre, porque ele não pode de forma alguma entender o quão difícil as coisas são para eles. Van tenta acalmá-los novamente, explicando que sua principal preocupação é o futuro desta vila. Ele admite que os nobres têm suas falhas, e são culpados por aprovar leis que não beneficiam as vilas menores. Infelizmente, eles não podem fazer nada a respeito agora, então Van diz que devem se concentrar em pensar em maneiras de proteger esta vila. Van já pensou bem, e ele elaborou 3 medidas que eles podem tomar. Primeiro, Van diz que eles precisam produzir algo tão valioso que o reino não possa ignorar esta vila. Depois, eles precisam ganhar dinheiro suficiente regularmente para contratar mercenários. Por último, precisam melhorar e desenvolver a própria vila. Os aldeões dizem que já tiveram ideias assim antes, mas é sempre mais fácil falar do que fazer. Van reconhece que deve ter sido difícil antes, mas declara que as coisas serão diferentes agora, porque o novo Lorde deles chegou. Esta vila é tudo o que ele se importa agora, então ele fará tudo o que puder para defendê-la e desenvolvê-la. Suas palavras inspiradoras não têm efeito nos aldeões, então Van percebe que eles ainda não confiam nele. Nisso, Esparta se apresenta e explica que serviu o rei como seu mordomo-chefe por muitos anos. Ele garante por Van, explicando que ele foi encarregado de terras aos 8 anos após ser considerado um prodígio. Dee se apresenta em seguida, dizendo que é o vice-comandante dos Cavaleiros do Rei, e ele também garante por Van. Os aldeões ficam em choque porque o mordomo-chefe do rei e o vice-comandante vieram à vila deles. Eles são claramente pessoas muito importantes, então só conseguem se perguntar o que estão fazendo ali. Honda se pergunta se Van ser um prodígio significa que ele pode usar magia elemental, então Van revela que sim. Ele diz que é apenas magia de produção, porém então eles não devem esperar muito dele em combate. É claro que os aldeões ficam desapontados ao ouvir isso, mas Van diz que ainda não descobriu seus poderes. Nisso, um dos aldeões, Jas, levanta o problema dos impostos. Até agora tem sido uma luta incrível dar 30% da colheita, e isso tem tido um efeito terrível na vila. Vogue não perde tempo e resolve a questão, dizendo que podem baixar para 10% por um tempo. Ele tem muitos planos para a vila, então é crucial garantir uma vida estável primeiro. Os aldeões ficam chocados ao saber que os impostos serão reduzidos, um alívio enorme. Vogue declara que é hora de começar, e eles vão fortalecer as muralhas defensivas da vila. Ele se pergunta se sua muralha de magia da terra é duradoura, mas infelizmente não é. Ela se mantém íntegra enquanto ativa, mas quando a mana se esvai, vira um monte de terra. Vogue decide que terão que substituir a muralha por algo mais resistente, mas precisam de algo provisório. Será uma medida temporária, então ele pede a Esparta para criar uma muralha de terra. Esparta faz na hora, e todos os aldeões ficam impressionados com seu poder incrível. Van também quer construir um fosso para atrasar invasores, então diz para deixarem o trabalho com os cavaleiros. Von agora tem a atenção dos aldeões, então ele diz que a cooperação de todos é vital. Se todos se unirem, esta vila pode renascer ainda mais forte do que antes, podem ter certeza. Um tempo depois, Teal se pergunta o que Von faz na floresta. Ele explica que pensava em testar sua magia de produção, então juntou uma pilha de madeira. Ao tentar a magia, Von sente um calor crescendo devagar no estômago. Von repassa o processo da magia de produção, lembrando-se de focar no controle da mana. Assim que a mana chega às pontas dos dedos, ele precisa sentir cada fibra da madeira, cada detalhe. Então, ele as unirá para torná-las mais fortes, como um fio trançado, antes de tecer as fibras ainda mais apertado para formar um bloco de madeira. O processo é um sucesso total. Vogue cria o bloco, mas os outros só conseguem se perguntar o que é aquilo. Vogue explica que é um bloco de fibra, e compara como a microfibra é feita.
Infelizmente, microfibra só existe no mundo antigo dele, então os outros não fazem a menor ideia do que ele está falando. Um tempo depois, Orto aparece e fica chocado ao ver o que Van andou fazendo. Tio explica que Van fez esses blocos e os aventureiros não conseguem deixar de notar a quantidade. Orto toca um e percebe que são mais leves e duros do que esperava. Van dá permissão para ele cortar um ao meio, mas Orto descobre que não consegue nem arranhá-lo com sua lâmina. Orto diz que golpeou forte o suficiente para cortar uma pedra, mas esse bloco que Vaughan criou é incrivelmente resistente. Nenhum deles jamais viu algo assim, e todos se perguntam se é mesmo só madeira. Vaughan está satisfeito com o que criou, e determina que esses blocos podem ser surpreendentemente úteis, quem diria. Um tempo depois, Tio se pergunta se Fon já esgotou sua mana, pois ele tem criado todo tipo de armas e ferramentas. Fon diz que se sente bem e não entende por que a magia de produção tem uma reputação tão ruim. Ele ouviu que o consumo de mana da magia de produção é realmente intenso. Supostamente consome tanta mana que é quase impossível para a maioria das pessoas fazer sequer uma única coisa. Vaughn ainda não conhece todo o potencial de seu poder, mas o que ele sabe é que pode criar armas facilmente. Khamsin realmente gosta da espada que Vaughn acabou de fazer, então Vaughn diz que ele pode ficar com ela. Khamsin promete valorizá-la para sempre e espera ansiosamente para ver o que Vaughn lhe dará. Vaughn entrega um machado, mas ela não fica muito animada. Vaughn se pergunta se há algo errado, então Tio diz que ela só ficou quieta porque estava hipnotizada pela beleza da arma. Vaughn percebe que ela não gostou, então pensa em fazer um belo acessório para ela depois. Naquela noite, Vaughn pensa em como seu corpo está dolorido de tanta viagem. Mal tiveram pausas, mas o pior de tudo, Vaughn não conseguiu tomar banho. Vaughn tem certeza de que os outros também estão cansados, pois só acamparam todo esse tempo. Não podem continuar vivendo assim. Então Vaughn decide que precisam garantir suas necessidades básicas antes de fortalecer as defesas da vila. Vaughn pensa no que seria melhor fazer primeiro e decide que deveriam construir uma casa. No dia seguinte, Honda se pergunta o que nossos heróis estão fazendo. Então Vaughn revela que estão construindo um lar para si mesmos. Este local costumava ser uma praça pública, mas não é usado há muito tempo, há muito espaço. Então Ron nos diz que é o lugar perfeito para a mansão de Vaughn. Vaughn está finalmente pronto, então decide que é hora de descobrir se ele realmente consegue fazer algo tão grande quanto uma casa. Vaughn reúne todo o seu foco e determina que deve começar com os 4 pilares que irão em cada canto. Os pilares exigem fios finos para ir fundo no chão, para que possam ter uma base forte. Depois vem os pisos e as paredes para conectar os pilares. Finalmente, depois de tudo isso, Vaughn termina sua casa com o telhado. Vaughn declara que terminou e todos estão em completa descrença de boca aberta. Os aldeões começam a se reunir e os aventureiros se perguntam o que aconteceu. Tio explica que Vaughn acabou de construir uma casa para eles morarem, mas não conseguem acreditar que ele fez isso em tão pouco tempo. Os cavaleiros e aventureiros não poderiam estar mais felizes com seu novo lar, e todos dão uma boa olhada enquanto a poeira finalmente baixa. Vaughan duvidou de si mesmo no início, pois todos lhe disseram que magia de produção é inútil, mas ele percebe agora que sua magia é na verdade muito útil. Fon olha para a bela casa que criou para ele e seus amigos, e não consegue deixar de se perguntar se a fez um pouco grande demais. Ninguém consegue acreditar que Von fez uma casa gigante tão rápido, e eles determinaram que sua magia de produção é mais adequada para governar um território do que a magia elemental. Vaughn concorda que é uma habilidade interessante, mas ainda pensa que a magia ofensiva é a melhor para proteger as pessoas. Ele tem certeza de que as pessoas se sentiriam muito mais seguras vivendo sob a proteção de um Lorde poderoso, mas seus amigos o asseguram de que não é bem assim. Aspartis diz que ele estaria certo em tempos de guerra, mas o que as pessoas buscam é simplesmente um Lorde que melhore suas vidas. Dessa forma, como Bardes diz, ninguém é mais adequado que Van. O que Van acabou de fazer foi incrível, e Orto determinou que os poderes de Van excedem em muito os de usuários comuns de magia de produção. Van não terminou, pois diz que se trouxerem a madeira, ele pode até fazer casas para todos os outros. Todos ficam chocados ao ouvir isso, então Orto e Dee dizem aos seus homens para se apressarem e reunirem os materiais. Os aldeões também querem casas, e Von rapidamente percebe que não sabe onde se meteu. As casas deles estão em péssimo estado, então Von decide que vai começar renovando drasticamente a vida das pessoas na vila. Von concorda em fazer uma casa para todos, então todos celebram. Fon termina de fazer um monte de casas e todos ficam impressionados com sua enorme capacidade de mana. Seu vasto conhecimento em como construir um bairro também é muito impressionante, e Vaughn explica que é chamado de Plano de Grade. Ele tem um bloco de 4 casas como unidade fundamental e grandes ruas correm entre os blocos. Vaughn diz que essas casas devem servir por enquanto, mas quando eventualmente obtiverem muita pedra, ele reconstruirá cada casa para melhor atender aos seus moradores. Vaughan também construiu um banho ao lado de sua mansão, simplesmente porque queria tomar banho. Ele optou por um design simples para a banheira, e Pleuryl usou sua magia de água para enchê-la. Naquela noite, depois de tomar um banho, Von finalmente consegue dormir numa cama boa e confortável. No dia seguinte, Von é informado de que, graças aos cavaleiros, agora tem uma trincheira ao redor da vila.
Vaughn está muito satisfeito com isso, mas seria ideal para as defesas enchê-la com água e transformá-la em um fosso. Além disso, precisarão de água para beber e para usar no banho. Isso deixa claro qual deve ser o próximo trabalho, então Vaughn declara que é hora de encontrar uma fonte de água. Eles rapidamente desviaram água de um rio próximo com a ajuda dos grandes poderes de Asparta. Ele instantaneamente cavou uma trincheira de alguns metros, enquanto Dee e os outros a estendiam a mão. Vaughn seguiu atrás para fortalecer o fundo e as laterais da trincheira. Há muita distância entre o rio e a vila, então Teal diz que é um baita projeto. Não tem jeito, porém, como Vaughn aponta, as pessoas precisam de água. É um trabalho duro, mas ter todos trabalhando para o mesmo objetivo é bem divertido. Além disso, uma vez que as condições melhorem e sejam menos incertas para as pessoas, será mais fácil para os comerciantes visitarem. Isso será essencial porque é a única maneira de Vaughn poder viver sua vida tranquila no futuro. Vaughan determina que este trabalho levará pelo menos uma semana, mas fica chocado quando os trabalhadores apontam que já conseguem ver a vila de onde estão. Vaughn decide encerrar por enquanto, mas Dee diz que eles chegarão à vila em algumas horas se continuarem. Dee está ansioso para continuar trabalhando, mas Vaughn aponta que os outros estão prontos para desmaiar de cansaço. Dee considera isso um novo tipo de treinamento, mas percebe que não pode forçar demais. No dia seguinte, Vaughn anuncia a todos que finalmente completaram o canal para levar a água até a vila. Ele agradece a todos pelo trabalho duro e diz a Asparta para abrir a comporta. A água começa a fluir, e todos os aldeões ficam maravilhados. O fosso ao redor da vila está completo, e agora será realmente difícil para os bandidos atacarem as muralhas da vila. Vaughn teme que o fosso inunde quando chover, então se pergunta se deveria criar um lago atrás da vila também. Asparta acha uma boa ideia, pois esse lago poderia ser usado como um reservatório, útil durante as secas. Vaughn faz isso em seguida, e os aldeões não conseguem acreditar que tanta coisa está acontecendo. A vila que antes não tinha cursos d'água, agora tem um lago como reservatório. Graças a Vaughn, os aldeões não precisam mais ir ao rio todos os dias só para buscar água. O chefe o agradece, mas Vaughn diz que não é necessário. Ele está feliz que todos tenham acesso à água agora, pois a vida será muito mais fácil para toda a vila. Naquela noite, vemos que uma garota referida como Lady Art está viajando com alguém chamado Panamera. Panamera diz que ainda é um longo caminho até uma certa vila remota, então ela diz a Art para descansar um pouco. No dia seguinte, Vaughn termina de criar uma muralha defensiva gigante chamada Baluarte. A muralha da vila costumava ser apenas uma parede de terra, mas agora é uma construção incrível. Baluartes têm um topo largo, então os guardas podem até patrulhar em cima da muralha. Todos estão muito animados com isso, porque com um baluarte tão resistente, os aldeões podem ficar tranquilos mesmo quando os bandidos atacarem. Vaughn choca a todos quando diz que não está satisfeito com isso, pois quer fazer os aldeões se sentirem ainda mais seguros. Vaughn experimenta fazer algumas bestas básicas, e todos ficam chocados quando ele termina. Eles dizem que essas coisas não são nada básicas, e são super impressionantes. Van até anexou escudos na frente delas para que os guardas possam disparar flechas protegidos de ataques inimigos. Isso é realmente impressionante, e agora está claro que Van pode fazer todo tipo de coisas com sua magia de produção. A vila deles é relativamente pequena, mas Van está satisfeito porque está começando a aparecer uma cidade-fortaleza. Todos concordam e dizem que meros bandidos nunca a conquistarão, não importa o quanto tentem. Dee tem certeza de que se o rei soubesse o que Van poderia fazer com seu poder, ele o teria feito chefe da casa em vez de bani-lo para esta vila remota. O rei pensou que Van era fraco, mas um olhar para o que ele fez a esta vila deixa claro que seu poder é mais do que suficiente para o combate. Dee argumentaria que Vaughn é mais poderoso do que qualquer um, mas Esparta acredita que seu poder é melhor para a proteção. Os dois começam a discutir, mas Vaughn os acalma. Ele diz que não devem se frustrar com suas circunstâncias. Todos eles só precisam se virar e lutar com o que têm, sem desanimar. A barriga de Jesse e Vaughn ronca, então Tula lhes prepara uma refeição. Não foi fácil, porém, porque eles estão com poucos ingredientes. Esparta diz que a defesa da vila é importante, mas eles devem fazer algo sobre a renda regular da vila. Esta vila não tem conexões, além de alguns comerciantes que vêm aqui uma vez por mês. Vaughn não acha que isso precise ser uma prioridade, pois as colheitas da vila são capazes de fornecer bastante comida para todos. No entanto, Asparta aponta que eles não têm os ingredientes para fazer as sobremesas assadas doces favoritas de Vaughn. E Vaughn muda completamente de ideia. Não ter esses doces é horrível para ele, então Vaughn declara que é hora de bolar algo que esta vila possa vender. Kamsin acha que deveriam vender aqueles blocos de madeira que Vaughn pode fazer, mas Vaughn rejeita a ideia. Vendê-los não funcionaria porque só ele pode trabalhar com eles. Todos dão suas sugestões, mas Vaughn percebe que será difícil bolar algo único para esta vila vender. Mais tarde, Van descobre que Telen e Kamsin não querem usar suas armas. Elas foram presentes de Van, então eles não querem causar nenhum dano a elas. Van aponta que eles precisam aprender a se defender com essas armas, então precisam praticar. Zara diz para ele não se preocupar e mostra seu escudo do Cavaleiro Orc.
É resistente e flexível, então será fácil para as armas deles quando ele bloquear. O primeiro ataque de Khamsin não tem um pingo de força, mas todos ficam confusos quando o escudo acaba no chão. Este escudo está até cortado ao meio, então todos ficam maravilhados que a arma conseguiu fazer tanto dano com tão pouca força. É tecnicamente uma espada de madeira, então Vanna está surpresa que ela conseguiu cortar tão bem. Tio conserta nosso escudo, e Orto chega para se perguntar sobre toda a comoção. Ele trouxe alguns minérios que eles mineraram e se pergunta se Van gostaria de comprá-los. Orto explica que a floresta ao redor das montanhas próximas está cheia de monstros fortes, então as pessoas têm evitado aquela área. Aquele lugar nunca foi minerado antes, por isso eles podem encontrar muitos minérios raros sem nem precisar ir para as montanhas. Eles conseguiram encontrar minérios de ferro, cobre, prata e até um pouquinho de ouro. Orto realmente choca nosso herói, porém, quando revela que encontraram minério de mitril. Esta é uma ótima notícia, porque se tudo isso estava no sopé das montanhas, então as montanhas em si devem conter uma riqueza de recursos. Van pega um pouco do minério de ferro e surpreende a todos ao transformá-lo em um bloco sólido de ferro. Ele diz que não o derreteu para torná-lo mais puro, então não sabe o quão puro ele é. Zara está muito animado, então se pergunta se Van pode fazer uma espada para ele com isso. Van se sente mal pelo que aconteceu com seu escudo, então ele diz sim. Zara quer uma espada longa e uma curta, então Van começa a trabalhar. Esta é a primeira vez que ele faz uma arma de ferro, então exigirá muito foco. Ele pensa muito sobre sua forma e o quão afiada deve ser, e logo termina. Este é o primeiro cliente de Vaughn, então ele deu atenção extra aos adornos da espada. Zara não poderia estar mais feliz com a espada curta, então Vaughn começa a trabalhar na próxima. Aquela é tão incrível quanto, então é claro que os outros aventureiros também querem armas. Vaughn aponta que foram eles que conseguiram os minérios, então é justo que ele faça as armas para eles. Quando ele termina, todos têm certeza de que Vaughn pode vender essas armas por muito dinheiro. Van, então, olha para o minério de mithril e se pergunta como seriam as armas se ele as fizesse com mithril. Sparta está muito intrigado com o mithril, porque nunca ouviu falar de alguém minerando minérios metálicos na floresta. A única explicação é que há uma masmorra por perto. Sparta diz a Van que se eles descobrirem uma masmorra, a situação deles mudaria massivamente. Hordas de pessoas e bens começariam a fluir para dentro e para fora desta vila. Isso deixa Van realmente animado, porque se eles descobrirem uma, a importância desta vila aumentaria dramaticamente. Masmorras têm toneladas de recursos, com joias tão valiosas quanto tesouros nacionais. Normalmente, quando a guilda recebe notícias de uma nova masmorra, eles abrem uma filial na cidade ou vila mais próxima. Infelizmente, Von aponta que a vila deles não tem os recursos para receber a guilda agora. Sparta concorda, porque a vinda da guilda traria muitos aventureiros, comerciantes e até a ordem cavalheiresca. No momento, a vila deles carece de instalações, comida e infraestrutura para apoiá-los. Se essa notícia se espalhasse, uma nação vizinha os atacaria buscando lucrar com a masmorra. Além disso, Vulcan aponta que ele é a ovelha negra da família. Se o pai dele descobrisse que a vila para onde ele foi enviado tinha valor, ele seria mandado para outro lugar. Isso significa que Van precisa fazer esta vila crescer e produzir resultados antes de descobrir a masmorra. Orto concorda. Ele diz que evitarão o local onde a masmorra provavelmente está ao coletar recursos. Vaughn sabe que os aventureiros poderiam ganhar muito apenas relatando isso à guilda, então ele aprecia que eles estejam se contendo pelo bem da vila. Um tempo depois, Von está satisfeito com a aparência de tudo, então ele diz que isso conclui a dramática renovação deles. Tio se pergunta se Von realmente não está sem mana ainda, porque ele tem feito toneladas de casas e armas. Von diz que está bem e só se sente um pouco cansado. Jazz e um mensageiro revelam urgentemente que alguns lagartos blindados estão se aproximando da vila. Vorn imediatamente instrui todos a entrarem nas muralhas, ordenando que a ponte levadiça seja erguida e o portão fechado. Todos os aldeões estão apavorados porque sabem o quão perigosos esses monstros são, mas Vorn não tem medo. Ele sabe que todos têm medo da batalha, mas os lembra que as vidas de todos nesta vila dependem do que eles fizerem. Vaughan promete lutar por todos, mas não pode protegê-los apenas com sua força. É por isso que ele diz aos aldeões para lhe emprestarem sua força, para que todos possam proteger esta vila juntos. Os aldeões estão prontos para proteger sua vila, então Von os instrui a manejar as bestas. Khamsin explica que os aventureiros estão caçando, então não estão na vila. Nesse caso, Von decide que deve participar da batalha, mas Teal o impede. Ele vê o quão séria ela é, então pede a Dee para subir na muralha e relatar o que está acontecendo. Assim ele pode emitir ordens de uma distância segura, então Dee concorda. Dee fica horrorizado com o que vê, então relata que há aproximadamente 40 lagartos blindados. Isso é muito ruim, porque mesmo um grupo de cavaleiros veteranos teria dificuldade para derrubar apenas um lagarto blindado. Não há tempo a perder. Então, Vorn diz a Dee para carregar as bestas. Todos os aldeões seguem o comando de Dee e lançam seu primeiro ataque. As flechas parecem desaparecer quando atingem os lagartos, e Dee percebe que estão atravessando-os.
Depois de um tempo, eles conseguem derrubar 10 dos monstros e os aldeões começam a celebrar. Ainda restam muitos, porém, e eles só têm um dardo por besta. Não tem escolha, então disparam suas últimas flechas e conseguem derrubar outra leva de lagartos blindados. Infelizmente, eles estão sem flechas de ferro e ainda restam muitos monstros. Fon se esforça para pensar em uma solução, mas ele tem uma ideia. Ele diz a D para usar os dardos de madeira, mas os outros temem que não fará muita diferença. As escamas desses lagartos blindados são de aço, então madeira e flechas jamais os perfurariam. Dee diz para ele não se preocupar, pois Von já superou suas expectativas de inúmeras maneiras. Ele protegeu a vila de bandidos e a desenvolveu num ritmo incrível. Dee nunca mais duvidará dele, então decidiu depositar sua fé no Lord Vaughan. Os aldeões lançam flechas de madeira nas feras e os cavaleiros ficam chocados ao ver que as flechas estão presas nas cabeças delas. Eles se perguntam se isso realmente funcionou, e todos começam a celebrar enquanto os monstros caem no chão. É claro que as flechas de madeira são suficientes para derrubar os lagartos, então Dee ordena que os aldeões continuem atirando. Ele diz que farão um churrasco de lagarto hoje à noite, e flechas começam a chover sobre os monstros. Logo Dee anuncia a vitória, e todos os aldeões vibram. Vaughan é elogiado pela ótima decisão, e ele só fica feliz que deu certo. Os cavaleiros avaliam a situação e ficam muito impressionados. Não só evitaram baixas, como ninguém do lado deles sequer se feriu. A vitória foi esmagadora, e isso faz Dee perceber que Von vai ser alguém muito importante. Mais tarde, os aldeões escolhem os lagartos gigantes, e Dee diz a todos para terem cuidado ao preservar os olhos e as presas. As vísceras podem ser descartadas, mas precisam extrair os núcleos mágicos. A colheita está indo muito mais rápido que o esperado, e tudo por causa das facas incríveis que Von fez. Von chega e vê que agora tem muita carne na vila, o que significa que podem fazer O banquete é realizado naquela noite, e Von faz um brinde à vitória. Os aldeões pensavam que nunca haveria um dia em que pudessem se divertir na vila, mas Von mudou tudo isso. O chefe fica impressionado, pois é difícil acreditar que exista um nobre que goste de passar tempo com aldeões de classe baixa. Os amigos de Vaughan dizem que é normal, pois é o jeito dele. Orton não estava na batalha, mas a história fez todo o sentido quando lhe disseram que as flechas de madeira eram feitas do mesmo material de suas armas. Jazz e Dee os ouvem falando sobre as armas, então ele declara que também comprará uma de Von. Os outros cavaleiros também querem comprar, mas Von diz que nunca poderá cobrar deles. Assim que as finanças da vila estiverem em ordem, ele fará armas para todos de graça. Depois, Orton explica que poderiam vender os lagartos blindados a mercadores e conseguir 20 moedas de ouro por cada. Infelizmente, a maior parte da carne estragará, e Von terá que pagar uma taxa de transporte. Contando com isso, provavelmente conseguirão 8 moedas de ouro por cada. Ainda restam 40, então obterão pouco mais de 300 moedas de ouro. Von faz a conversão e fica impressionado ao perceber que isso equivale a cerca de 300 milhões de ienes. Infelizmente, Esparta precisa lembrá-lo de algo. Quando uma vila ganha mais de 100 moedas de ouro, é obrigada a pagar 50% em impostos. Não há como manter segredo, pois será descoberto imediatamente se tentarem vender tanto de uma vez. Isso reduziria o lucro para 150 moedas de ouro, mas o pior é que o pai de Vaughan descobrirá o quão bem a vila está indo. Se ele souber que este lugar tem valor, exilará Von para outra área remota. Esparta tem uma ideia e diz que poderiam tentar relatar isso ao irmão de Von, Mércia. Mais tarde, alguns mercadores chegam à vila, mas se perguntam se estão no lugar certo. Já estiveram aqui antes, mas não parece a velha vila remota que se lembram. Vaughan se apresenta como o Lorde desta vila, e eles o reconhecem imediatamente como filho do Marquês. Ele é conhecido por ser um prodígio, então se perguntam o que ele está fazendo ali. Os mercadores se apresentam como Mari e Rango, então Vaughan os recebe na vila. Lá dentro, os caras ficam absolutamente chocados ao ver o que Von tem para vender. São os materiais dos lagartos blindados, e eles não conseguem acreditar que conseguiram derrotar um exército tão grande. Até aventureiros temem esses monstros gigantes, então os caras mal conseguem acreditar que esta pequena vila enfrentou tantos. Estão ansiosos para comprar tudo, mas precisarão de cerca de um mês para transportar. Vaughan concorda, pois esses caras terão que recrutar mais homens para o trabalho. Infelizmente, a carne não durará tanto, então Vaughan diz que podem levar um pouco de graça. Em troca, Vaughan gostaria que dessem uma olhada nas armas que estão vendendo. Os caras não tinham ideia de que havia um ferreiro na vila, e Von não lhes diz que é ele mesmo. Os caras ficam realmente impressionados com as armas, então concordam em comprá-las pelo preço pedido por Von. Vaughan vai além, perguntando se eles promoveriam as armas também, mas eles hesitam. Os caras não conseguem descrever o quão incríveis são essas armas, então não querem compartilhá-las com outros mercadores. Vaughan sabe que eles só querem um bom lucro, então tem uma ideia. Ele aponta que, se venderem as armas fora da vila, todos descobrirão de onde vieram. As pessoas virão à vila procurando por elas, e isso pode ser uma boa oportunidade.
É por isso que Vaughn diz que o cara deve montar uma loja dentro da vila antes de começar a promover. Eles farão o trabalho duro de divulgar as armas e terão uma loja pronta para quem vier procurá-las. Os caras se perguntam se Vaughn realmente concordaria, e ele diz que sim. Vaughn constrói a loja imediatamente, e os caras ficam ainda mais impressionados. Eles acabaram de dizer a Vaughn como achavam que a loja deveria ser, e ele a fez num piscar de olhos. Nesse instante, vemos que as garotas chegaram à vila. Panamera está preocupada com algo, então diz que descobrirá se Vaughn é realmente um prodígio. Dentro da mansão de Vaughn, Sparta explica que a vila está crescendo a um ritmo incrível. Ele acredita que mais pessoas virão, então precisam construir uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas. Ao desenvolver a terra, precisarão de muitas pessoas para guardar a vila e administrar suas instalações. Além disso, Vaughn terá que decidir que tipo de cidade-fortaleza querem ser. Cidades-fortaleza quadradas são o design mais comum, mas Vaughn tem outras ideias. Ele quer usar um design de estrela, pois os atacantes terão que gastar tempo conquistando as partes pontiagudas para se aproximar das principais. Se tentarem ignorá-las, acabarão sendo atacados de 3 ângulos diferentes. Jesse e Vaughn são informados de que um emissário do condado de Ferdinando chegou para vê-lo. Panamera se apresenta como cavaleira, e Art se apresenta como a filha mais nova do conde Ferdinando. Art está aqui para prestar seus respeitos, seguindo as instruções do pai, então espera que se deem bem. Vaughn, no entanto, percebe que elas estão ali para avaliar o estado do inimigo e possivelmente conquistá-lo. Panamera fica impressionada com a conclusão dele, pois ele está certo. Vaughn foi encarregado de terras entre o condado de Ferdinando e o reino de Helenida, então Ferdinando desconfia dele. Ele teme que Vaughn possa liderar as ambições impróprias de seu pai. Panamera determina que Vaughn ter sido enviado para tão longe significa que ele não tem aptidão para magia elemental. Vaughn sabia que a notícia se espalharia, então não nega. Ele diz que as preocupações de Ferdinando são infundadas, pois não está planejando nada com o pai. Vaughn diz que foi simplesmente exilado aqui pelo pai, mas Panamera não acredita nele de jeito nenhum. Ela aponta que Vaughn transformou esta vila remota de 100 pessoas em uma fortaleza em questão de dias. Ela suspeita que pelo menos 5.000 homens foram enviados para cá com Vaughn para realizar tudo isso, pois o objetivo é transformar esta vila em um novo posto militar. Vaughn a choca rindo na cara dela e só consegue pedir desculpas. Ela estava tão séria ao dizer tudo aquilo, mas há um grande mal-entendido. Vaughn explica que tudo o que seu pai permitiu que ele trouxesse foi Khamsin e parte de sua bagagem. Ele diz que sua família nem o acompanhou na partida e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Panamera aponta que seu mordomo cavaleiro e a empregada estão aqui, mas eles explicaram que vieram por conta própria. Dia até recebeu ordens para retornar ao reino, mas simplesmente as ignorou. Sparta diz que está aposentado e só queria relaxar numa vila agradável. Tio diz que Vaughn se importa com as pessoas mais do que ninguém, por isso decidiu servi-lo pelo resto da vida. Panamera ainda está cética, então se pergunta como a vila mudou tão rápido. Vaughn decide que o melhor seria mostrar a elas, então as leva para fora. Ele diz que fará uma muralha como a que cerca a vila, mas Panamera não consegue acreditar. Ela fica impressionada quando Sparta deixa claro que é um grande mago elemental, mas essa muralha não será suficiente. Panamera sabe que, uma vez que esta muralha perca sua mana, ela desmoronará. É aqui que Vaughn entra em ação, usando sua magia para transformar a parede de terra em uma muralha. Em seguida, ele usa alguns de seus blocos para criar um portão bem diante dos olhos delas. As garotas não conseguem acreditar no que estão vendo, e só conseguem se perguntar qual é a aptidão mágica de Vaughn. Vaughn explica que tem aptidão para magia de produção, e não é o que as pessoas pensam. A sociedade a chama de a magia mais infeliz de todas, mas estão errados. Art fica chocada com isso, e tem visões de seu passado. Vaughn explica que, no instante em que seu pai soube de sua aptidão, ele o expulsou de casa. Panamera chama o Marquês de tolo, pois com o poder de Vaughn, ele poderia ter expandido sua influência drasticamente. Ele o exilou, e agora nem sabe do poder de Vaughn. Panamera está convencida, então revela que o verdadeiro motivo de estar aqui é para oferecer a mão de Art em casamento. Vaughn percebe que Ferdinando quer que eles se casem para que deixem o reino dele. Vaughn explica que planeja continuar fortalecendo e desenvolvendo esta cidade-fortaleza, mas não vê conflito com ninguém. Ele não quer brigar com ninguém, então não há necessidade de casamento. Vaughn diz que Art não seria feliz aqui de qualquer forma, porque é muito perigoso. Panamera diz que veio para evitar o casamento, mas seus sentimentos mudaram. Depois de conhecer Vaughn, ela o receberia de bom grado se casando com Art. Ele possui grande visão e tem o poder de unir as pessoas. Ela se pergunta como Art se sente em relação a se casar com ele, e duvida que ela encontrará um homem melhor. Art realmente pensa que Vaughn é uma boa pessoa, mas ainda não sabe sobre se casar com ele. Vaughn nem sequer considerou o casamento na idade dele, então decidem adiar isso. Vaughn fica chocado quando Panamera revela que ficarão aqui por mais um dia. E ela fica encantada ao ver Vaughn agindo como um jovem pela primeira vez. Panamera pergunta se Vaughn tem um quarto extra para elas, e ambos ficam chocados quando Vaughn diz que não fará uma pousada. Vaughn constrói a pousada imediatamente e as garotas não conseguem acreditar no que vem.
No jantar, Vogan pergunta que tipo de coisas Art gosta. Ela explica que gosta de coisas fofas como bonecas e flores, mas Vogan não viu muitas delas. Art se oferece para mostrar a que trouxe, e fica chocada com o interesse dele. Os outros também querem vê-las, então Art se sente muito bem-vinda aqui. Naquela noite, Art agradece a Vaughn pelo dia maravilhoso. Ela estava muito nervosa no início, mas ver como ele é legal foi um grande alívio. Art dá boa noite enquanto sai correndo, e Vaughn fica feliz por ter causado uma boa primeira impressão. De volta para casa, como Esparta determina, Art provavelmente foi enviada para cá pelo mesmo motivo que Vaughn. Ela provavelmente não consegue usar magia elemental, então Vagn percebe que foi difícil para ela dizer que foi expulsa de casa, assim como ele. Vagn está bem com isso e decide que ela pode ficar nesta vila se não conseguir voltar para casa. Naquela noite, Panamera se pergunta se deveriam ficar mais um pouco. Art diz que é uma ótima ideia e vai para a cama. Ela pensa em conversar com Vogn no dia seguinte, e é a primeira vez em muito tempo que ela realmente está ansiosa para acordar. Na manhã seguinte, os outros acordam Vaughn com urgência. Algo está acontecendo no lago que Vaughn criou, e Dina e Esparta já estão no local. Vaughn finalmente chega e encontra todos se perguntando quem é a garota misteriosa no lago. Ela pertence a uma raça chamada Abkalu, o que significa que é meio humana e meio peixe. Eles geralmente vivem em rios profundos dentro de uma floresta, mas por alguma razão, vários deles estão aqui no lago que Vaughn fez. São uma espécie rara que poucos encontram, então Vaughn tenta perguntar à garota o que ela está fazendo ali. Ele tenta perguntar o nome dela, mas ela não responde. Vaughn se pergunta se ela consegue entendê-lo, então tenta oferecer-lhe comida. Todos ficam impressionados quando isso parece funcionar, e a garota se aproxima dele. Ela emerge da água para perguntar se pode mesmo comer aquela comida, e Vaughn diz que sim. Ela fica impressionada com a carne, então Vaughn explica que é carne de lagarto blindado. A garota peixe pergunta quem derrotou os lagartos e todos respondem que foi Vaughn. Vaughn tenta dar o crédito a eles, mas estão confiantes de que foi tudo por causa dele. A garota vai embora imediatamente, então Vaughn se pergunta se ela voltará no dia seguinte, pois prometeu mais carne se ela viesse. Esparta explica que a espécie dela é raramente avistada, então ele duvida que ela volte. Ele está muito enganado, no entanto, porque no dia seguinte, vários outros aparecem. A garota está entre eles, e Vaughn começa a se perguntar se fez algo errado. Os Abkalu veem os lagartos blindados como deuses, então podem estar chateados depois do que aconteceu. Um dos homens peixe exige falar com Vaughn, e Vaughn não pode deixar de notar como esse cara parece muito mais assustador que os outros. Vaughn fica aliviado quando o cara simplesmente o agradece por ser legal com a filha dele. Vaughn percebe que ele está falando da garota que alimentou e fica feliz que não seja algo pior. O cara pergunta se Vaughn foi mesmo quem derrotou os lagartos blindados, e Vaughn diz que todos estão dando crédito a ele. Os Abkalu ficam chocados porque não conseguem acreditar que alguém tão jovem possa ser tão poderoso. Eles se perguntam se ele é algum tipo de mago lendário, mas Vaughn tenta explicar que não fez isso sozinho. O cara o interrompe e dá permissão a Vaughn para se casar com sua filha. Vaughn não consegue acreditar, então o cara pergunta se há algum problema. Ele se apresenta como Laravesta e explica que sua filha é sua única herdeira. Vaughn aponta que ela é muito jovem para sequer ser mencionada em casamento, então ele se pergunta por que Laravesta está fazendo isso. Laravesta começa sua explicação apontando que seu povo evitou fazer laços com humanos. No entanto, nos últimos anos, lagartos blindados tomaram conta dos rios e muitos de seu povo perderam a vida. É por isso que ele está procurando alguém forte para se casar com sua filha Lada. Vaughn resume tudo dizendo que esse cara está oferecendo a filha como noiva para forjar uma aliança com um humano poderoso. Vaughn responde dizendo que a parte do casamento não será necessária. Laravesta teme que ele esteja recusando a aliança, mas Vaughn diz que protegerá a tribo deles de qualquer forma. Laravesta é grato pela generosidade de Vaughn, pois isso significa que eles poderão ficar aqui. Como sempre, porém, Vaughn não terminou, e diz que é hora de começar a construir. Laravesta não tem ideia do que ele quer dizer, então fica absolutamente chocado quando Vaughn cria alguns edifícios para eles. Ele explica que são áreas de descanso e todos podem usá-las quando quiserem. Vulcan fica feliz em ver todos aproveitando a área, mas Esparta o lembra que eles têm outros assuntos para resolver. É hora de lidar com a situação do esgoto, e Laravesta se pergunta o que é isso. Vaughn explica que colocou canos de esgoto sobre os edifícios da vila. Eles regularmente enviam água do fosso pelos canos para lavar todo o esgoto. Não é um processo fácil, então Vaughn fica surpreso quando Laravesta se oferece para ajudar. Eles trabalham juntos, e Vaughn não consegue acreditar como foi muito mais fácil com a ajuda deles. Este trabalho deve ser feito várias vezes ao dia, então Laravesta diz a Vaughn para deixar o trabalho com eles de agora em diante. Vaughn se pergunta se está tudo bem, então Laravesta explica que é a forma deles de agradecer por deixá-los viver aqui. Esparta, Art e Panamera chegam para ver os raros Abkalu. Laravesta chama Vaughn de genro enquanto o agradece mais uma vez, e Art fica horrorizada ao ouvir isso. Vaughn tenta explicar que não é casado com ninguém, mas Lada o interrompe. Ela declara que é a esposa de Vaughn e se despede do marido. Mais tarde, Vaughn leva Art em um barco para que os dois pudessem tomar um ar fresco.
Vaughn quer esclarecer o que aconteceu com Lada, mas Art já ouviu a história verdadeira. Ela sabe que foi um mal-entendido e pede desculpas por ter exagerado. Art aponta como Vaughn é incrível, pois construiu este lago e desenvolveu toda a vila. Nesse instante, Lada e um grupo de outros Abikalu aparecem. Eles balançam o barco um pouco demais e isso aproxima Vaughn de Art. Lada fica furiosa com o marido, mas Vaughn a lembra que eles não são casados. Mais tarde, Laravesta está chateado com Vaughn flertando com outra mulher quando ele já tem Lada. Vaughn tenta esclarecer as coisas, mas Laravesta tem uma ideia. Ele diz que a única forma de resolver isso é com uma competição. Vaughn competirá contra os Abikalu, e se vencerem, Vaughn reconhecerá oficialmente seu casamento com Lada. Vaughn fica horrorizado com a ideia, mas Dee intervém para dizer que Vaughn aceita o desafio. Dee garante que trará a vitória a Vaughn, e que como parte das coisas, seria melhor acabar logo com isso. Laravesta então explica que será uma competição de 3 rodadas. Ele deixa Vaughn escolher a natureza da primeira rodada, então Vaughn escolhe vôlei. Ninguém nunca ouviu falar de tal esporte, então Vaughn explica as regras a eles. Tio e Panamera se voluntariam para esta rodada, e irão contra Laravesta e Lada. Laravesta demonstra seu imenso poder marcando o primeiro ponto imediatamente, e Vaughn teme que ele seja realmente bom no vôlei. Isso é provado quase imediatamente, pois os Abikalu começam a esmagar o time de Vaughn. Tio se sente péssima por decepcionar Vaughn, mas Panamera a lembra de nunca desistir. O trabalho em equipe dela sobe mais um nível, e elas finalmente conseguem marcar o primeiro ponto. Elas declaram que a partida de verdade começa agora, e o jogo rapidamente se intensifica. Elas conseguem se recuperar e agora estão empatadas. Este é o match point, e isso significa que o próximo ponto vence. Lada prepara o pai para o ataque perfeito, e Tio faz o possível para pará-lo. Tio se sente mal novamente por falhar, mas Panamera lembra de nunca parar de olhar para o futuro. Vaughn não está nem um pouco inspirado e só se pergunta se está assistindo a algum tipo de anime de esporte. Laravesta diz que escolherá o próximo evento, então ele escolhe natação. Vaughn fica horrorizado com essa escolha, pois se perderem mais um evento, ele terá que se casar com Lada. Os Avikalos são nadadores natos, então a coisa não está boa. Jazz então pede a Vaughn para deixar com ele. Khamsin também se oferece e diz que fará o seu melhor. A corrida é um revezamento de duplas, então Khamsin e Lada começaram. Claro, a pessoa peixe assume uma liderança esmagadora, mas Khamsin não é de desistir. Sua pura tenacidade o faz alcançar o peixe, então Avesta desafia para levar a sério. Lara mergulha e mais uma vez assume a liderança. Ela alcança a marca, então sua colega de equipe assume. Khamsin faz o mesmo, e Dee parte para a ação. Ele usa o nado borboleta, e os outros explicam que essa técnica permite usar os músculos ao máximo. Dee nada como um louco, e Letervesa só consegue se perguntar como ele faz isso. Dee consegue vencer a corrida, e Letervesa não acredita que seu povo peixe perdeu. Resta um último evento, então Letervesa permite que Vaughn escolha qual será. Nesse instante, Vaughn cria um dispositivo que os outros nunca viram antes e pede a Pluriel para fazer um pouco de gelo para ele. Vaughn usa a máquina para raspar o gelo e um pouco de xarope para dar sabor. É uma raspadinha. Claro, os outros não fazem ideia do que está acontecendo, então Van revela que o evento final será uma competição de comer raspadinha o mais rápido possível. Eles competirão em equipes de 2, então Art se voluntaria para ser a parceira de Van. A competição começa e os competidores devoram o gelo. Lada e seu pai descobrem na hora que não será fácil ao sentirem a dor aguda da dor de cabeça de sorvete. Ladavesta lembra a si mesmo que é pela Lada, então ele continua comendo. A equipe de Vaughn também está com dificuldades, e ele começa a temer ter feito uma escolha terrível. Ele vê que Art não está desistindo, então Vaughn se esforça ainda mais. A competição esquenta, e todos entram num frenesi devorador, com a torcida indo à loucura. A corrida é apertada até o fim, mas no final a equipe de Vaughn sai vitoriosa. Vaughn fica feliz por finalmente poderem deixar toda essa conversa de casamento para trás, mas o chama de genro novamente. Que ironia. Essa competição simplesmente provou a ele que Vaughn é realmente um homem digno de sua filha. Vaughn se pergunta qual foi o sentido de toda essa competição, mas Ladovesa não responde. Mistério. O estômago de Vaughn está com muita dor por causa de todo o gelo. Então os outros dizem a ele e a Art que fizeram um ótimo trabalho. Art percebe que Vaughn está sempre cercado por rostos sorridentes e se pergunta se um dia conseguirá isso para si mesma. Desde o dia em que nasceu, seu pai estava sempre ocupado e ela ficava sozinha. Sua mãe a entregou a uma babá e não demonstrou interesse nela. Tudo isso porque ela foi rotulada como um fracasso. Ela não se destacava em nada além de sua magia de marionetes. Usando suas bonecas como fantoches, Art descobriu que podia movê-las mais livremente do que o próprio corpo. Art pensou que poderia usar isso para fazer a mãe sorrir, mas a mãe apenas a puniu por lembrá-la de como era inútil. Foi quando Art aprendeu pela primeira vez que a magia de marionetes é considerada maligna e odiada pela nobreza. Depois daquele dia, ninguém mais falava com ela, e ela se tornou alguém que era sempre ignorada. Quando completou 10 anos, ela foi enviada para se casar com Vaughn. Art se sentiu péssima, mas então descobriu que Vaughn era assim como ela. Vaughn só pode usar magia de produção, e outros consideravam isso uma infelicidade.
Vogan ainda transbordava confiança e fazia uso de seus dons. A Art agora se pergunta o que teria acontecido se ela não tivesse parado de praticar sua magia. Ela quer ser confiante como Von, então está determinada a começar a se esforçar um pouco mais. Mais tarde, Von conta a todos o que está planejando. Ele quer construir ainda mais muralhas ao redor da vila, e diz a todos para trabalharem com cuidado. Nesse instante, Art chega para apontar como o dia está bonito. Von percebe que ela parece mais energética hoje, então ele pensa no porquê disso. Ela quer ver as coisas do jeito que Von as vê, então se pergunta se seria tudo bem observá-lo enquanto ele trabalha. Von fica encantado em ouvir isso e diz que sim, nem todos estão tendo um bom dia, porém, pois vemos que os aventureiros estão correndo por suas vidas. Um tempo depois, Art fica chocada ao ver a muralha em forma de estrela ao redor da vila completa. As muralhas parecem incrivelmente resistentes, e todos agradecem a Von porque sua ajuda permitiu que terminassem as muralhas em apenas 2 semanas. O trabalho de Von nunca acaba, porém, pois ele diz que terá que construir mais casas à medida que mais pessoas, como mercadores e aventureiros, se mudam para a vila. Panamera está muito invejosa porque sempre sonhou em ter sua própria terra. Ela planeja lutar muito na próxima batalha na esperança de ganhar glória suficiente para pedir seu próprio pedaço de terra. Panamera aponta que as bestas desta vez parecem diferentes das outras. Vogan confirma que esta é a versão aprimorada das simples que ele fez antes. Esta versão tem uma parte superior e inferior que podem disparar separadamente, então pode disparar 2 flechas ao mesmo tempo. Vogan pede para Khamsin testar e todos ficam impressionados com a força com que a besta dispara a flecha. Panamera não consegue acreditar que a vila tem bestas tão poderosas agora, e Von a surpreende ao revelar que eles agora têm 100 delas. Panamera diz que pagará qualquer preço para comprar uma, mas Von explica que não estão à venda. Panamera está determinada a possuir uma, então diz que lhe deverá um favor em troca. Von fica muito mais interessado nesta oferta, concorda em dar uma a ela, e diz que cobrará esse favor mais tarde. Panamera diz que fará os virotes de ferro ela mesma para disparar das bestas, mas Khamsin acha que ela deveria pelo menos pegar alguns dos virotes que Von fez. Panamera se pergunta o que há de tão especial neles. Então Khamsin explica que tem a ver com tudo o que Van faz. Ele mostra a ela a espada que Van fez para ele, e ela fica incrédula. Ela nunca viu uma espada com esse formato antes e percebeu que daria conta facilmente de qualquer inimigo. Khamsin se pergunta se ela tem uma espada sobressalente que não se importa em quebrar, então ela traz uma. Panamera diz que ainda é uma espada muito resistente, então ela ficaria impressionada se Khamsin sequer conseguisse lascá-la. Khamsin usa um ataque para golpear a espada, mas Panamera fica confusa. Ela mal sentiu qualquer impacto e se pergunta se Khamsin errou. Claro, ela fica chocada quando sua espada é cortada ao meio. Khamsin diz que é tudo graças à espada de Van. Então Panamera desesperadamente quer saber de que material essa espada é feita. Van explica que é ferro comum, e que ele fez os virotes para as bestas da mesma forma que fez a espada. Van diz que eles podem até perfurar lagartos blindados, e Panamera não consegue acreditar. Claro, isso a faz querer alguns virotes de ferro, então Van concorda em dá-los a ela. Nesse instante, os aventureiros correm desesperadamente para a vila enquanto dizem a todos para correrem. Eles estão sendo seguidos por um dragão aterrorizante e essa coisa é enorme. Orto diz que eles continuarão a atrair a atenção dele para que os outros possam levar todos de volta para a vila. Voin não gosta da ideia de eles se sacrificarem, então se pergunta se deveriam lutar contra o dragão em vez disso. Isso apenas colocaria os aldeões em perigo, então Voin se pergunta o que deveria fazer. Por sorte, Panamera se apresenta e diz que vai dar uma mão. Ela instrui os aventureiros a continuarem correndo em direção a eles para que possam atingir o dragão com as bestas. Panamera diz que este é um dragão da floresta, um dragão de classe média sem arma de sopro, e eles irão batalhar contra ele. Ela instrui todos os aldeões a se esconderem atrás das muralhas, e Vaughn pede desculpas a Art por expô-la a tal perigo. Dragões da floresta são incrivelmente poderosos, mas Vaughn assegura a Art que eles têm bestas aprimoradas para revidar. Além disso, terão a ajuda de Panamera. Ele diz que podem não conseguir matar o dragão, mas definitivamente não perderão. Vaughn instrui Tilt a levar Art de volta para a vila e chamar Dee e seus homens. No fundo, porém, Vaughn sabe o quão aterrorizantes inimigos voadores podem ser. Não será bom se ele chegar à vila, então ele diz aos outros para prepararem as bestas. Ele quer tirar o dragão do ar primeiro, então diz para mirarem nas asas dele. Nesse instante, um dos aventureiros cai e diz aos outros para apenas o deixarem para trás. Orto recusa, e ele tenta fazer o dragão vir até ele. Não funciona, então Zara não tem escolha a não ser jogar sua espada nele. O dragão está o perseguindo agora, então ele diz a todos para esquecerem ele e correrem para a vila. Zara espera que ignorem seu pedido como fizeram com o outro cara, então ele fica chocado quando eles discordam. Orto diz que Zara é o mais rápido deles, então ele tem certeza de que ficará bem. Panamera instrui os guardas a lançarem o primeiro ataque, mas não adianta. Eles não conseguem atingir o dragão em movimento rápido, então Vogan tenta pensar em uma solução. Panamera declara que é a mais indicada para lutar contra o dragão, então ela cuidará disso sozinha.
Vogue não consegue acreditar no início, mas faz sentido. Panamera ganhou a confiança de seu imperador em uma idade tão jovem, o que significa que ela deve ser uma maga elemental de primeira classe. Ela deixa isso bem claro ao usar seu poderoso ataque de dardo de fogo. Seu feitiço é tão poderoso que derruba um dragão do céu e causa uma enorme explosão. Que espetáculo! Todos ficam admirados com seu imenso poder. Mas o dragão ainda não acabou. Vaughan percebe agora que se tornou arrogante depois de derrotar os lagartos. Este dragão o humilhou porque está em um nível completamente diferente. Vaughan ordena que todos disparem todas as flechas, mas o dragão continua sua aproximação. Eles conseguiram danificar suas asas para que não possa voar tão facilmente. O dragão é incrivelmente inteligente, porém, pois prevê o próximo ataque deles. Vogue fica feliz em ver que todos conseguiram entrar nas muralhas externas, mas ele sabe que estarão em apuros se não chegarem à vila. Ele gostaria de recuar também, mas não há tempo. Nesse instante, Panamera diz que lhe dará o tempo que ele precisa. O ataque dela é feroz, e Vaughan percebe que este é um verdadeiro ápice da magia de fogo. Se ela não estivesse enfrentando um dragão, esse poder dela seria devastador. Panamera diz que voltará primeiro para que possam preparar mais defesas. Os outros fogem para a vila e vemos que o dragão está sendo contido pelas chamas de Panamera. Vaughan começa a voltar depois, mas o dragão é aterrorizante. Deveria estar ferido agora, mas não está mostrando sinais de desistir. Nesse instante, Esparta chega e calmamente começa a caminhar em direção ao dragão. Vaughan tenta desesperadamente dizer a ele que deveria estar recuando, e ele diz que não vai correr a menos que Esparta esteja com ele. Esparta não pode permitir isso, então ele diz a Vaughan para deixá-lo ganhar algum tempo só desta vez. Ele fica cara a cara com o dragão e usa sua parede gigante para se separar da besta. A parede desaba sobre o dragão, então Esparta diz que isso deve dar a eles tempo suficiente. Vaughan fica impressionado, mas também acha que Esparta está sendo muito casual. Ele diz a Esparta para correr em vez de apenas andar, mas Esparta diz que correr é difícil para os ossos. Ah, a idade. Khamsin assegura a Vaughan que ficará ao lado de Esparta para que ele possa correr de volta para a vila. Vaughan começa a correr, mas a vila ainda está muito longe. Os aventureiros também estão com dificuldades, então Vaughan determina que precisará ganhar mais tempo para eles. Vaughan decide cobrar seu favor de Panamera, então ele diz a ela para imobilizar o dragão na próxima vez que tiver a chance. Se ela conseguir contê-lo com sua magia, então os outros podem disparar todas as suas flechas para terminar o trabalho. Eles precisam de tempo para preparar as bestas, mas o dragão já está de pé novamente. Por sorte, Dee e seus homens chegam bem a tempo e atacam a besta. Vaughan aponta que são apenas 3, mas Dee os assegura de que ficarão bem. Eles têm as armas que Vaughan fez para eles, então estão confiantes de que podem vencer. Dee e seus homens confrontam o dragão, mas o dragão é muito poderoso. Eles estão em má situação, enquanto o dragão se prepara para acabar com suas vidas, mas Asparta os resgata com sua parede. Vaughan diz que estão prontos agora, então ele instrui os cavaleiros a irem para um lugar seguro. Ele então diz a Panamera que é a vez dela, então ela prepara seu ataque de explosão de chama. Este ataque é incrivelmente poderoso, então o dragão é incapaz de se mover. Vaughan então diz a todos para dispararem todas as flechas, e elas chovem sobre o dragão. Todos esperam para ver se a batalha finalmente acabou, porque não há como saber o que acontecerá. Dee se aproxima, mas ele de alguma forma ainda está vivo. Ele tenta atacá-lo, então Dee desfere o golpe final. Eles finalmente vencem a batalha, então Vaughan diz a todos para levantarem suas vozes em vitória. Todos começam a aplaudir e as garotas chegam para ver se Vaughan está bem. Panamera elogia Vahan por dar ótimas ordens e o parabeniza por matar o dragão. Vilas comuns teriam sido varridas do mapa, mas Vahan e seus heróis não são comuns. Asparta é um mago incrível, e Dee conseguiu cortar a cabeça do dragão com um golpe. Ela diz que Vaughan e seu grupo são muito especiais, e Vaughan diz que tem orgulho de chamá-los de amigos. Panamera não consegue acreditar que as flechas de Vaughan foram capazes de perfurar as escamas do dragão, mas Vaughan ainda acha que precisa aprimorá-las muito mais. Demorou demais para derrotar o dragão, então ele quer que as bestas sejam capazes de disparar 10 virotes em rápida sucessão. Panamera diz que é hora de ter uma cerimônia de caça ao dragão, mas Vaughan nem sabe o que é isso. Panamera explica que é uma celebração e a pessoa mais distinta na batalha recebe o título de Caçador de Dragões. Panamera diz que essa honra irá para Dee, e ele será conhecido como um Caçador de Dragões de agora em diante. Depois, Vaughan reúne todos na vila para honrar os feitos daqueles que mais contribuíram. Panamera diz a todos que a maioria das vilas teria sido aniquilada. Até a maioria das cidades-fortaleza teria sido destruída, mas esta pequena vila sobreviveu e eles não tiveram nenhuma baixa. Ela então passa a listar os maiores contribuidores. Asparta é um deles, porque sua incrível magia elemental os ajudou a imobilizar o dragão. Dee é outro, porque ele desferiu o golpe decisivo. Finalmente, ela acredita Vaughan, e toda a multidão aplaude. Seu conhecimento, decisão e uso inteligente de sua magia tornaram esta vila muito mais forte. Vaughan também liderou o ataque nesta batalha, então todos o honram.
Panamera pensa em como conheceu muitas pessoas em sua jornada, mas não consegue pensar em ninguém como Voan. Ela nasceu em uma longa linhagem de cavaleiros na capital real, mas realmente se destacou quando sua aptidão para a magia se tornou conhecida. Ela foi rapidamente entregue ao país que deu o melhor retorno por ela, e seu treinamento exaustivo começou. Seu treinamento foi tão duro que a fez querer acabar com tudo, mas ela nunca desistiu. Ela até sacrificou o sono para estudar em sua busca para se tornar comandante de esquadrão. Eventualmente, ela alcançou seu objetivo com apenas 16 anos. Depois disso, ela lutou em várias batalhas e ganhou glória suficiente para ser feita nobre. Seu imperador ficou muito satisfeito com seu desempenho, então, depois de 6 anos, ela recebeu o título de viscondessa. Um dia, o conde Ferdinando revelou seu plano de fazer Arte se casar com um senhor de alguma terra remota. Ele trouxe sua filha, e foi quando Panamera conheceu Arte pela primeira vez. Arte estava muito nervosa com o casamento, então Panamera a assegurou de que rejeitaria o cara se ele não fosse uma boa pessoa. Arte ainda se sentia péssima porque percebia que estava sendo forçada a sair do castelo. Ela se sentia indesejada, mas Panamera lhe deu algum conforto. Ela apontou que todos os seus irmãos eram casados, então Arte era a única que restava. Panamera sentiu muita ansiedade quando deixou sua casa, então podia se relacionar com Arte. Ela percebe agora que toda aquela preocupação foi em vão. Depois de conhecer Voan, a Arte, antes tímida, tornou-se mais confiante. É tudo graças a Voan, então Panamera diz que conhecer alguém como ele é um sopro de ar fresco. Panamera tomou sua decisão, então ela anuncia que quer fazer uma aliança com Voan. Ela percebe que Voan não recebeu nenhuma ajuda de seu pai, então ela o assegura de que se ele se aliar a ela lhe dará todo o apoio de que precisa. Ela ajudará a proteger a vila e Voan não terá que se preocupar com os cavaleiros de Ferdinando atacando a vila. Voan fica surpreso no início, mas esta é uma ótima oferta. Transformará inimigos em aliados e os ajudará financeiramente. Panamera aponta que Voan aprimorou esta vila em tão pouco tempo, então ele deveria mirar ainda mais alto. Se ele formar uma aliança com ela, então os nobres do reino logo saberão que Voan é seu amigo jurado. Vaan pensa em como foi completamente cortado por seu pai. Então esta é uma ótima oportunidade que ele talvez nunca mais tenha. Vaan não quer desperdiçá-la, então ele aceita a oferta de Panamera. Um tempo depois, Esparta diz que tem uma sugestão agora que Vogan fez muralhas tão resistentes ao redor da vila. Eles estão muito seguros agora, então ele acha que Vogan deveria voltar sua atenção para o planejamento urbano. Ele quer que Voan mire em uma cidade que possa abrigar 10.000 pessoas, então ele terá que tornar este um lugar atraente para novos residentes. Jess e Teal explicam que Bell e Rango voltaram com algumas pessoas da Câmara de Comércio. Eles disseram que comprariam os materiais do dragão, então Voan está pronto para trabalhar. Eles venderão os materiais para que possam fazer uma cidade onde todos possam desfrutar de viver. Vaan vai olhar o dragão e se pergunta quanto os mercadores da Câmara de Comércio estarão dispostos a pagar. Bell e Rango apontam que o dragão está em muito boas condições, então Vaan provavelmente receberá pelo menos 100 platinas. Vaan então pensa em como uma platina vale 100 milhões de ienes. Então, 100 platinas significariam que este dragão vale 1 bilhão de ienes. Os mercadores estão prontos para fazer sua oferta e imploram para Voan vender os materiais a eles. Eles dizem que pagarão o preço mais alto, mas oferecem apenas 60 platinas. Que pechincha! Voan vai consultar os irmãos, e eles dizem que a oferta é terrível. Esses materiais são da mais alta qualidade, então 60 platinas é um insulto. Os mercadores chamam os irmãos de tolos, e os lembram que eles também fazem parte da Câmara de Comércio. Eles deveriam estar trabalhando juntos para conseguir o preço mais baixo. Então os mercadores sussurram para os irmãos que eles deveriam entrar no jogo. Infelizmente para eles, Voan pode ouvir tudo o que estão dizendo. Os irmãos rejeitam o plano do mercador porque seu objetivo é sempre fazer as coisas de forma justa. O lema deles é fazer bons negócios, independentemente de com quem estão lidando, porque acreditam que isso levará a lucros ainda maiores no futuro. Os mercadores estão furiosos e têm certeza de que os irmãos serão expulsos da Câmara de Comércio quando o presidente descobrir. Von se pergunta se os irmãos estão realmente bem com isso, então eles dizem que essa era a única maneira. Von tem uma ótima ideia e diz que eles deveriam apenas começar sua própria empresa comercial. Os irmãos ficam chocados porque isso não é uma coisa fácil de fazer. Há 3 condições que precisam ser cumpridas para estabelecer uma nova empresa comercial. Primeiro, eles devem pagar a taxa de registro da Guilda dos Mercadores. Em segundo lugar, eles devem possuir sua própria loja. Finalmente, eles devem obter um endosso de um nobre titulado. Os 2 primeiros são simples o suficiente, mas o verdadeiro problema é o último. Há apenas uma pessoa com um título que pode ajudá-los. Então Voan vai ver Panamera. Voan fica chocado quando ela concorda porque ele aponta que isso poderia causar problemas para ela. Ela estaria competindo com a Câmara de Comércio Alegre, que é apoiada pela família real, então eles poderiam se voltar contra ela. Panamera não se importa com isso, pois ela vê o benefício claro para si. Se ela se tornar fundadora de uma pequena empresa de comércio como uma nobre recém-nomeada, isso pode elevar ainda mais o seu status social. Ela não tem cavaleiros nem terras próprias, então para subir na vida, precisa fazer algo que dê o que falar.
Vogan sugere que, se é assim, ela deveria contar a todos que foi ela quem derrotou o dragão. Isso com certeza fará as pessoas falarem dela, e o melhor, a família de Voin não descobrirá que ele esteve envolvido. Infelizmente, Panamera diz que não vai dar certo. Dragões raramente são mortos e quando acontece, há uma investigação enorme. As pessoas vão querer cada detalhe de como o dragão foi derrotado, e todas as respostas levariam de volta a Vaughn de qualquer jeito. É uma péssima notícia, pois Vaughn teme ser mandado embora. Panamera diz que há um jeito de evitar isso. Vogan conseguir um título para si. Ela explica que todos os nobres têm um título. Ela começou como cavaleira, o título mais baixo, e levou uma eternidade para subir. Van é filho do Marquês, então provavelmente começaria como barão. Tudo o que Van teria que fazer é declarar que foi ele quem derrotou o dragão. Vogan é totalmente contra essa ideia, pois o faria se destacar, e isso é a última coisa que ele quer. Panamera diz que seria ótimo, pois ele seria famoso por ser o garoto de 8 anos que venceu um dragão. É uma grande conquista e com certeza lhe renderia um título. Panamera entende a hesitação dele, pois quando ela ganhou o dela, também fez muitos inimigos. No entanto, no caso dela, ela simplesmente os reduziu a cinzas. Panamera diz para ele não se preocupar, pois se algum inimigo vier atrás dele, é só atirar com suas bestas. Deixar muitos corpos para trás com certeza impedirá que as pessoas o oponham. Vogan observa que se ele reivindicar a vitória para si, ela não poderá usá-la em sua própria busca por uma promoção. Panamera fica ofendida, pois não acha que fez algo para um garoto de 8 anos se preocupar com ela. Vaughn volta atrás em tudo ao ver o quão aterrorizante Panamera pode ser. Ela o assegura de que pode cuidar da própria promoção, então ele pode ter a glória de derrotar o dragão. Quando Vogan retorna à vila, os irmãos ficam radiantes ao saber que Panamera os apoiará. Isso significa que eles podem abrir sua própria empresa de comércio. E os rapazes não poderiam estar mais felizes. Eles vão direto ao assunto e perguntam a Vaughn se ele venderia os materiais do dragão. Querem retribuir tudo o que ele fez, então ofereceram 130 platinas. É um ótimo preço, então fecham o negócio. É hora de irem à capital real para vender tudo, mas todas as carruagens sumiram. Os irmãos ficam horrorizados ao ouvir isso, e são informados de que os mercadores acabaram de partir com todas elas. Panamera chega e explica que os mercadores fizeram isso de propósito. Se os irmãos não tiverem como transportar as mercadorias, não terão escolha a não ser fazer o que os mercadores querem. Vogan diz para não se preocuparem, pois ele pode simplesmente fazer uma nova carruagem para eles. Eles ainda precisarão de um cavalo para puxar a carruagem. Então Panamera diz que podem usar o cavalo de guerra dela. Seus cavalos são bem treinados e sua velocidade é incomparável. Em outro lugar, os mercadores dão boas risadas, dizendo que os irmãos rastejarão de volta para eles. Nesse instante, eles ficam horrorizados ao ver algo vindo em sua direção em alta velocidade. São Panamera e os irmãos, e a carruagem deles passa voando por eles. Os mercadores se perguntam por que Panamera está com eles e temem o pior. Eles percebem que, com a cooperação de uma nobre, os irmãos poderiam iniciar sua própria empresa de comércio. Na capital real, Panamera vai falar com o rei Dino. Ela explica que quer que ele conceda um título a alguém, mas ele observa que não há mais ninguém ali. Panamera explica que a pessoa é o lorde de uma vila remota, e ele está atualmente protegendo-a. Dino só consegue se perguntar por que Panamera recomendaria alguém assim, então ela explica todos os grandes feitos de Vaughn. Ela diz que ele realizou muito, mas o que é ainda mais promissor é o seu potencial. Dino se pergunta que tipo de feito ela está falando, pois não espera muito de uma vila remota, convenhamos. Claro, ele fica chocado quando Panamera revela que Vaughn derrotou um dragão da floresta. Ele se pergunta se esse lorde é um mago elemental, mas Panamera diz que não. Dino fica ainda mais surpreso quando ela revela que a aptidão de Van é para a magia de produção. Panamera tem a atenção de Dino, então ele gostaria de ouvir mais sobre o que Van fez. Panamera explica que Van protegeu a vila de bandidos no primeiro dia em que chegou. Ele então usou sua magia de produção para cercar a vila com muros e Van fez ainda mais melhorias, e foi aí que ele derrotou o dragão. Panamera então explica como ela imobilizou o dragão para que Van e seus subordinados pudessem dar o golpe final. Tudo isso é muito difícil para Dino acreditar, então Panamera revela a presa de dragão que ela trouxe. Isso é mais do que prova suficiente, e Panamera até diz que ele deveria visitar a vila para ver as melhorias com os próprios olhos. Dino está muito intrigado agora, então ele diz que gostaria de conhecer Van o mais rápido possível. A missão dela é um grande sucesso, então ela anuncia a todos que Van recebeu o título de barão. A notícia se espalha rapidamente, e todos percebem que este é o mesmo Vaan que diziam ser um prodígio. Todos agora estão falando sobre como ele derrotou um dragão. Então Panamera diz que as coisas estão prestes a ficar interessantes. Um tempo depois, vemos que Voin deixou as casas dos aldeões bem mais elegantes. Voin tem se esforçado muito, então sua construção da cidade está indo de vento em popa. Para reforçar as defesas, Voin também criou 2 torres gigantes. Ele nomeou uma torre Óligo e a outra torre Uva. Torres servem como símbolos de um assentamento e permitirão que detectem inimigos de muito longe. O estômago de Von ronca de fome, então ele diz que deveriam comer no topo de uma das torres. Os sanduíches de ovo da Til são um sucesso, e todos desfrutam de uma refeição com uma ótima vista da vila.
Asbarda observa que agora eles têm edifícios e instalações adequadas, então talvez seja a hora de começar a chamar esta vila de cidade. Todos acham que deveria se chamar Von Town, mas Von Town odeia essa ideia. Eles se perguntam o que Lady Art pensa, mas ela tem outra coisa em mente. Em vez de chamá-la de Lady Art, ela diz que quer que Von Town a chame apenas de Art. Isso a faria se sentir muito mais próxima dele, então Von concorda. Tio quer celebrar o quão bem tudo está indo, então ela revela que fez um bolo. Von só consegue se perguntar onde ela conseguiu os ingredientes, então Tio explica que foi tudo graças aos irmãos. Depois que eles montaram a loja na vila, ela conseguiu comprar os ingredientes deles. Vulcan está impressionado com tanta coisa acontecendo e acredita que este lugar está se tornando uma vila bem legal. Vogan se pergunta por que Tio não está comendo bolo, então ela explica que se empolgou com o bacon. Ela tem comido bolo todos os dias e seu peso disparou. Jess então aparece e aponta que há pessoas no portão da frente. As pessoas se perguntam se esta é a Vila Seattle, mas Von não tem ideia do que seja. Asparta explica que um grupo chamado Seattle vivia nesta terra antes de haver uma vila aqui. As pessoas dizem que vêm de uma vila vizinha e eles são muito taxados, mas não têm jovens para fazer o trabalho, mal conseguem sobreviver, então vieram aqui pedir ajuda. Vogan se pergunta o que aconteceu com todos os seus jovens e eles explicam que foram levados pelo Conde. O Conde está se preparando para a guerra, então levou todos os jovens para reforçar suas forças. Von sabe que não deveria acolher pessoas de outros domínios, mas percebe que eles arriscaram suas vidas para vir até aqui. Vogn então surpreende a todos ao dizer que eles podem se mudar para cá, se quiserem. Eles apontam que não tem dinheiro, mas Vogn diz que não será problema, pois não terão que pagar impostos por um... Ele diz que eles têm tudo o que precisam, e eles se perguntam se este lugar é o paraíso. Apenas 10 deles fizeram a viagem, mas há mais 300 em sua vila. Vogn se pergunta se uma casa para cada família será suficiente para eles. E isso soa como um sonho. Eles se perguntam se é realmente certo aceitar tanta bondade e Vogn diz para não se preocuparem. Ele diz que os enviará de volta com carruagens para trazerem todas as suas coisas, mas eles explicam que tem vacas para carregar seus pertences. Vogn fica encantado ao ouvir isso, pois as vacas poderão produzir leite. Com isso, eles poderão fazer queijo, manteiga e muito mais. Poderia ser uma nova e importante indústria para a vila, então Vogn mal pode esperar. Um tempo depois, vemos que Van enviou os aventureiros para ajudar a trazer o resto dos aldeões. Uma aldeã diz que era contra a mudança, pois eles estão indo de uma vila remota para uma ainda mais remota. Porto a assegura de que ficarão bem, pois a vila de Vaan é mais como um paraíso. Ao retornarem, Van dá as boas-vindas a todos para verem a vila Toa. Ele percebe que estão exaustos, então diz que podem comer um pouco do churrasco e ter uma boa noite de descanso nas casas que preparou para eles. Eles se perguntam se é realmente certo comer essa comida deliciosa, então Von diz para se servirem à vontade. O banquete começa, e todos ficam tão maravilhados com a comida deliciosa que chegam às lágrimas. Foi um trabalho árduo preparar este churrasco e todas as casas para 300 pessoas. Mas Von diz que valeu a pena. Antes de descansarem, as pessoas dizem que gostariam de trabalhar. Eles querem ganhar a vida por conta própria, e Vogn se lembra que provavelmente estão cheios de ansiedade. Vogn nos assegura de que há muito trabalho. Ele precisa de pessoas para gerenciar algumas lojas e cultivar novos campos. O chefe explica que Vogn mudou muito na vila, então eles farão tudo o que puderem para ajudar os recém-chegados. Os recém-chegados hesitam em aceitar tanta bondade, mas Vogn diz para não se preocuparem. Para ajudar a Butia a aliviar a preocupação deles, Vogn tem que trazer todo o bolo que ela fez. Vogn diz que em breve terão uma empresa de comércio nesta vila, e poderão se desenvolver ainda mais. A vila será um lugar onde todos poderão desfrutar de suas vidas, então Vogn diz para eles relaxarem e aproveitarem. Os aldeões ficam incrivelmente gratos e começam a perceber que podem realmente viver ali. Vogn fica feliz em ver isso, pois em vez de se preocuparem, agora podem apenas focar em aproveitar suas vidas. Asparta observa que eles ainda estão longe de conseguir lidar com 10.000 pessoas, então Vogn diz que continuará trabalhando duro em sua construção da cidade. Um tempo depois, Vogn termina um longo dia de trabalho e Asparta lhe diz que é hora de estudar. Vogn não consegue acreditar que seu dia não acabou, então Asparta o lembra que há muito a fazer. Jastan e os aventureiros chegam e imediatamente se desculpam. Eles deveriam ter evitado encontrar a masmorra porque a vila não está pronta, mas não puderam evitar. Eles descobriram a entrada da masmorra, e Bardiz diz que isso deve ser relatado imediatamente. Não há outra escolha neste assunto, então Van terá que enviar um mensageiro à capital real. Com a descoberta de uma masmorra, aventureiros irão inundar a vila e o pai de Vogn saberá de tudo. Os aventureiros se desculpam mais uma vez, mas Vogn diz que não há o que fazer. Vogn determina que Azar foi quem descobriu a masmorra, pois ele é um batedor no grupo deles. Por causa disso, Vogn diz que ele deveria ser o mensageiro para relatar isso à capital. Quanto aos outros dois, Van quer que explorem a área ao redor da masmorra. Porto hesita em deixar Zara ir sozinho à capital, mas muda de ideia rapidamente quando Van diz que lhes dará uma grande peça de ouro por isso. Van se sente mal por Zara, então lhe dá uma espada curta de Mithril para que ele se sinta melhor.
Van usou todo o minério de Mithril, então esta arma é bem preciosa. A caminho da capital, Zara se depara com um grupo de monstros que acabaram de atacar uma carruagem. Normalmente, esses gigantes seriam um desafio para Zara, mas ele está muito mais confiante agora com sua lâmina de Mithril. Zara imediatamente derruba um deles e diz para desistirem enquanto estão por cima. Eles não recuam, então Zara não tem escolha, a não ser eliminá-los todos. Jastan, uma garota chamada Flaméria, agradece a Zara por salvá-la. Zara a impressiona como alguém famoso, então ela gostaria de saber quem ele é. Zara se apresenta e explica que é apenas um humilde aventureiro. Flameria explica que voltará a pé para a capital agora, então oferece pagar Zara de volta mais tarde com Zara informa que também está indo para a capital, então ela pode subir em seu cavalo. Flameria não quer incomodar, mas Zara insiste. Para deixá-la mais à vontade, Zara diz que seu cavalo ficará muito mais feliz carregando uma moça bonita como ela, em vez de um sujeito como ele. Ele se pergunta por que ela está indo para a capital, então ela explica sua história não tão feliz. Seu pai era um barão, mas perdeu a vida em batalha e suas terras foram conquistadas. Por causa disso, ela precisa procurar trabalho como empregada na casa de um nobre. Zara diz que atualmente vive em uma vila remota, então ela deveria ir com ele. Ele tem certeza de que ela conseguirá encontrar trabalho lá, mas, mais importante, ele poderá protegê-la. Flameria fica chocada com a bondade dele e aceita a oferta. De volta à vila, Vogan pensa no que deve fazer agora que a masmorra foi descoberta. Aventureiros inundarão a vila, então ele terá que construir um posto avançado separado para eles ficarem. Asparta acha uma boa ideia e diz que Vogan deveria nomear um governador para supervisioná-lo. Vogan ficará na vila, então seria inteligente ter alguém para supervisionar o novo posto avançado. Vogan escolhe Asparta, então Asparta diz que ele também deveria estabelecer uma nova ordem de cavalaria para manter a paz no posto. Volbin concorda, então ele escolhe Di e seus cavaleiros para serem a ordem de cavalaria em Cital, e eles estabelecerão uma ordem de cavalaria Asparta para o posto avançado. Volgan vai criar o posto avançado, e tem alguns aldeões o ajudando. Tudo está indo bem, então, nesse ritmo, o posto avançado estará pronto em um mês. Enquanto todos trabalham, Volgan tem uma ideia. Ele diz a Di para avaliar todos os trabalhadores e ver se algum deles se encaixa bem na ordem de cavalaria deles. Di escolhe alguns deles para se juntarem às fileiras da ordem, mas eles revelam que já foram recrutados por Asparta. Von fica horrorizado ao ouvir isso, pois Asparta já está muito à frente dele. Nesse instante, Zara retorna após entregar o relatório na capital real. Van se pergunta quem é a garota, então Zara explica que é alguém que ele conheceu em sua jornada. Flameria se apresenta e diz que Zara a resgatou quando foi atacada. O humilde Zara não leva todo o crédito e diz que foi graças à espada curta que Van lhe deu. Flameria tem Zara em alta estima, pois para ela ele era mais maravilhoso que os heróis das lendas. Os dois estão claramente muito próximos agora, então Van percebe o que está acontecendo. Nesse instante, um bando de estranhos corre em disparada em direção aos nossos heróis, e Van determina que o apocalipse começou. Zara diz para não se preocuparem, pois aquelas pessoas são apenas aventureiros vindo para a masmorra. Quando Zara contou à guilda, um bando de idiotas partiu para a vila em busca de riquezas. Esses caras são bem loucos, então Van diz que eles são como vilões em um mundo pós-apocalíptico. Mas nem são tão ruins, porque na verdade estão preocupados com o grupo de Van, e dizendo para eles irem para um lugar seguro. Eles parecem bem legais, mas Valimíria diz que seus rostos são assustadores. Eles avisam nossos heróis que podem estar em perigo se um monstro aparecer, mas Von explica que não estão muito longe de sua vila. Os rapazes ficam todos chocados porque não parece uma vila de jeito nenhum. O lugar é cercado por muralhas gigantes, então eles se perguntam como uma pequena vila poderia sequer construí-las. Vaughan mostra como ele fez, e os aventureiros piram. Eles dizem que ouviram falar de um pirralho que foi mandado para uma vila remota, mas Dee não gosta que insultem Von. Os aventureiros são rápidos em arrumar briga, mas Dee logo os coloca em seu devido lugar. Daí em diante, os Mohawks só mostraram respeito a todos. Um tempo depois, Orto e os outros retornaram da masmorra. Zara os apresenta a Flameria e diz que estão indo para a estalagem. Orto e os outros ficam em choque total, pois não conseguem acreditar que Zara arranjou uma namorada. Vaughan se pergunta se deveria construir uma casa para o novo casal. E Orto não consegue acreditar que Zara está tão à frente dele. Quanto à masmorra, os aventureiros explicam que quase não há monstros na área ao redor. No entanto, a entrada fica em uma fenda profunda, então é um local bem perigoso. Vaughan se pergunta a que distância fica, então eles explicam que é uma viagem de carruagem de 2 ou 3 horas. Pluriel continua dizendo que a área ao redor da maioria das masmorras é muito hostil. As pessoas geralmente podem construir pequenas bases por perto, mas ninguém jamais conseguiu construir algo em grande escala. Vaughan percebe o que ela está prestes a dizer e não está nada divertido. Pluriel não se contém e diz que Vaughn poderia ser a primeira pessoa a construir uma grande base bem perto de uma masmorra. Vaughn tenta dizer que é apenas uma criança, então não pode ir a um lugar tão perigoso. Pluriel não recua, apontando que os aventureiros o manterão seguro. Vaughan não quer ir porque quer continuar desfrutando de sua divertida construção de cidade dentro da vila. Vaughn não pode fugir de sua responsabilidade,
Então ele diz que tem algumas exigências. Eles terão que trazer doces para ele, e ele quer que seus amigos o acompanhem. Dee e Esparta estarão ocupados, então terão que ficar, mas ele quer levar tio Campson e a tio Vulcan faz várias outras exigências, e tem certeza de que os aventureiros desistirão de tentar levá-lo. Infelizmente para ele, Pluriel diz que farão os preparativos. No dia seguinte, todos partem para que Voin possa construir uma base perto da masmorra. No caminho, o grupo encontra um troll gigante. Os novos aventureiros não perdem um único momento e o eliminam. A jornada deles é longa, e as garotas admiram a paisagem. Vor não está ansioso por todo o trabalho, mas pelo menos fica feliz que as garotas estejam se divertindo. Eles estão prestes a chegar, mas Von manda a carruagem parar quando avista algo chocante. Chegaram à fenda profunda e Von fica horrorizado ao ver o quão casuais os aventureiros são em relação a isso. Os aventureiros estão atravessando como se não fosse nada demais. E Von percebe o que está acontecendo. Aventureiros são destemidos e parecem não entender o conceito de segurança em primeiro lugar. Volven convoca uma reunião e diz a todos que terão que repensar como veem lugares perigosos como este. Ele quer que comecem a tentar prever o perigo e gerenciar riscos. Zara não está ouvindo e continua a dançar no tronco que conecta os dois lados da fenda. Volgen o choca com a realidade, fazendo-o pensar no que aconteceria se ele chutasse o tronco. Ele diz que a vida de Zara teria um fim terrível, e todos os aventureiros finalmente entendem. Com isso resolvido, Van deixa todo mundo de queixo caído ao erguer uma ponte super resistente. Ela os leva direto para a entrada da masmorra, mas aí que mora o problema. Não tem muito espaço, e o Volgen precisa construir uma base bem aqui. Ele vai ter que se virar, né? Então perguntou aos aventureiros o que eles queriam que ele construísse. E eles, sem noção, pediram uma taverna na base e um parque de diversões. Óbvio que o Von recusou na hora e já meteu a mão na massa. Primeiro, ele faz um portão na entrada da masmorra para garantir que nenhum monstro dê uma escapadinha. Depois, ergue uma instalação completa para os aventureiros se hospedarem. No fim das contas, a base fica pronta e todo mundo fica de boca aberta com o tamanho do prédio. O primeiro andar tem uma área de descanso e um baita espaço para guardar as coisas. O segundo, uma cafeteria de respeito. E o terceiro, um dormitório aconchegante. E para fechar com chave de ouro, o Von ainda fez um terraço com uma vista incrível para a galera relaxar. A galera amou a base, afinal é um lugar perfeito para dar aquela descansada entre uma aventura e outra na masmorra. O Von, pensando em tudo, até instalou caixas d'água e coletores de chuva no telhado para nunca faltar água. Missão cumprida, ele deixa os aventureiros se virarem sozinhos com a gerência. Ele pede pro Orto ficar de olho na galera, e o Orto jura que vai dar conta do recado. Já tá escurecendo, então o Van avisa que precisa ir. Os aventureiros, claro, tiram sarro dele, dizendo que ele tem medo do escuro. Aí o Van pensa seriamente em demolir a base inteira. Logo depois, a Arte avista um Mithril ali pertinho e todo mundo a elogia pela descoberta. Mas ao voltarem para a vila, o Vallen congela de pavor ao ver a Asparta esperando por ele. O Vogn sabe que se meteu numa enrascada daquelas, porque passou muito do horário de voltar para casa. A Asparta solta um "precisamos conversar", e o Vogn quase tem um treco de tanto medo. Ele implora por ajuda, mas a galera não tem nem o que oferecer. O Van joga a culpa nos aventureiros, então o Orto tenta dar uma mãozinha. O Orto até tenta explicar a situação, mas a Esparta só manda ele calar a boca, a Esparta leva o Valgan embora e o nosso herói só consegue pedir desculpas, coitado. Valeu por assistir ao meu resumo. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, hein?